Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta a mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo tranquilo? Fala aí, Marquinhos. Tudo de boa, tudo indo com você aí. Tudo tranquilo, na boa, tradicional quinta-feira, 21 de março de 2024, 11 da manhã, isso aí, gravando no horário diferente, horário bem bom, na verdade, mas estamos aí gravando, enfim, esse podcast, obviamente, então, deve sair mais cedo, porque eu começarei a fazer a edição ainda no dia de hoje. João, antes da gente passar para o nosso primeiro bloco, vamos dar aquele alerta, né, que a gente tá com uma campanha, para os ouvintes que ainda não sabem, a gente tá com uma campanha para botar o nosso site no ar, falta muito pouco pra gente bater a meta. A gente falta aí, se vocês estiverem ouvindo o podcast, 9 dias pra campanha terminar. Então, quem puder, dá aquela força pra gente, dá aquela força no nosso trabalho. Apoia.se/lado esquerdo site. De qualquer forma, os links estão na descrição do episódio. É só clicar lá e ajudar. É isso, vamos então passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões da guerra e tudo mais. Bom, gente, começamos aí mais uma semana de guerra, obviamente, né? Mais de 160 dias, 134 reféns israelenses nos túneis do Hamas em condições insustentáveis, da mesma forma que a situação na faixa de Gaza, para quem está acima da terra, também está insustentável. Passamos, como todos sabemos, da margem dos 32 mil mortos, ainda há outros milhares de desaparecidos, cerca entre 6 e 8 mil desaparecidos, que provavelmente a grande maioria deles também estão mortos. E o que a gente viu essa semana na faixa de Gaza foi uma intensificação das operações, principalmente na região sul, além de, mais uma vez, o exército de Israel entrar no hospital Shifa, que fica na cidade de Gaza, né, que é no centro da faixa de Gaza. Foi um dos primeiros hospitais, né, a serem que foram ocupados ali pelas forças israelenses no início da guerra. Gerou muita polêmica, muita confusão por conta disso, né. Foram encontrados também bunkers, né, do que o militantes do Hamas teriam utilizado naquela região. Enfim, mais uma vez Israel entra no Al-Shifa depois de receber informações que possíveis membros do Hamas estariam por lá. O que acontece é que continuaram, a operação durou alguns dias e até hoje, até o presente momento, ainda há soldados israelenses dentro do hospital, e já houve também dezenas de terroristas, pelo menos como o exército de Israel fala, que matou, né, cerca de 90 terroristas dentro do hospital e prendeu outros tantos para averiguação. Também na faixa de Gaza, a gente teve a confirmação do segundo nome, né, segundo nome do Hamas na faixa de Gaza, Marwan Issa. A gente comentou disso na semana passada. Israel matou ele num bombardeio há cerca de quase 2 semanas atrás, e só agora houve a confirmação da sua morte. E a gente vê também essa semana a continuação aí dos debates do cessar-fogo. Muita polêmica sobre isso tudo. Hoje, no momento, né, saiu aí, né, ontem, na verdade, saiu uma comitiva israelense para discutir o cessar-fogo, para discutir a troca de reféns, ou seja, há negociações, inclusive, mais uma vez o governo americano mostra otimismo, né? Mas enfim, esse otimismo quase nunca, né? A gente vê se confirmando, já que a gente tá desde que houve aquela primeira troca de reféns, a gente tá então com tudo emperrado e nada avança. E também o governo americano, mais uma vez, chamou inclusive, representantes israelenses nos Estados Unidos que foram lá para debater a questão de Rafah, a questão da missão, né? Da entrada israelense em Rafah, onde há mais de 1,5 milhão de pessoas, a grande maioria deles refugiados que vieram do norte da faixa de Gaza e tudo mais. João, soma-se a isso a condição insustentável em Gaza, já que a fome se espalha por toda a região, principalmente no norte do país, da faixa de Gaza, né, por conta da dificuldade de que caminhões cheguem por lá. E o que a gente vê também essa semana foram aí indicativos de que nos próximos meses centenas ou, vamos dizer, milhares de pessoas poderão morrer aí por fome. E aí, que mais tem dessa semana na guerra em Gaza? Tem bastante coisa, Marquinhos, tem bastante coisa. E tem bastante coisa justamente no momento que Israel diminuiu muito a sua presença militar na faixa de Gaza, né? Hoje a informação que tem é que a gente vem do exército israelense na faixa de Gaza 3,5 brigadas da infantaria. Cada brigada da infantaria em Israel, ela conta com mais ou menos com entre 3 mil e 7 mil soldados. Então a gente pode calcular que estão presentes agora na faixa de Gaza cerca de 15 mil soldados, que é menos da metade do que a gente via há 3 semanas. Ou seja, é uma diminuição bastante
significativa, e a maioria dos soldados que estava servindo na faixa de Gaza estão agora descansando, em especial os reservistas. A gente não está mais com o mesmo número de reservistas convocados no início da guerra. Eu não sei dizer quantos ainda estão, não vi essa informação sendo divulgada, mas a gente sabe que tem muitos que estão em casa a gente já comentou isso, com a alerta de que no início de maio, fim de abril, início de maio, eles vão retornar a servir como reservistas, o que faz com que muitas pessoas espalhem o rumor de que isso vai coincidir com um ataque de Israel ao sul do Líbano. Isso não é confirmado por ninguém, isso também não é negado por ninguém, né? E essa parte também da situação que a gente vive atualmente, a incerteza e, enfim, as múltiplas possibilidades, né? As ações, elas foram fortes no sul de Gaza no início da semana, em especial ali em Khan Younis, mas depois do início da semana o exército não parou, mas diminuiu muito a atuação ali, e a gente viu um regresso da atuação na região centro-norte de Gaza. A gente falou do Hospital Shifa, onde Israel fez uma operação gigante ali, onde a gente viu, eles alegam, né, que teve 90 entre presos e mortos, né, terroristas, entre eles gente do alto escalão, por exemplo, um dos combatentes do Hamas preso, foi um responsável pelo sequestro e assassinato de 3 adolescentes em 2014, que resultaram no maior conflito que tinha tido entre Israel e Hamas até então, né, ali naquele momento, que tinha durado 2 semanas e meia, com mais de 2.000 mortos palestinos e mais de 70 mortos do lado israelense. Esse conflito de agora, essa guerra de agora disparou, aumentou muito esses números, né? Enfim, mas até então isso tinha sido desencadear daquela operação. Parece que um dos responsáveis foi capturado agora por Israel, enfim, e outras pessoas importantes também acabaram presas ou mortas ali, membros do alto escalão do Hamas e da Jihad Islâmica, mas principalmente do Hamas, o que de alguma maneira mostra pra gente que a estrutura do Hospital Shifa está sendo usado para esconder essas pessoas. A gente não sabe se essa ação ela é uma ação legal ou não, porque a lei de guerra, eu não estou discutindo se a lei é moralmente correta ou não. Primeiro eu estou falando da perspectiva legal, porque a lei de guerra ela diz que o local perde o status de lugar protegido, como por exemplo os hospitais têm, quando combatentes transformam esse lugar numa base militar. E de lá, por exemplo, são efetuados disparos, e lá são armazenados armas e etc. Mas se a gente tem combatentes armados somente se escondendo ali, esse lugar não necessariamente, provavelmente a interpretação da maioria das pessoas vai ser de que não passa a ser um lugar legítimo e perde seu status de protegido. Então a gente está outra vez nessa disputa legal. Israel vai dizer que, obviamente, que o Hamas está usando esse hospital como uma base militar, e o Hamas vai dizer que Israel ataca hospitais e coloca a vida de pessoas, enfim, em estado de vulnerabilidade em risco, e a gente vai ficar nessa história retórica e talvez a gente nunca saiba exatamente o que aconteceu ali. Do ponto de vista moral, é muito complicado você fazer uma operação no hospital, né? Porque ainda que você tenha terroristas ali, você coloca em risco muitas vidas e de pessoas que estão em estado de muita vulnerabilidade, o que obviamente é usado de maneira cínica pelo Hamas, mas a gente fica com enfim, a gente tem o direito de questionar e de discordar desse tipo de ataque, porque ele é uma afronta, enfim, aos valores básicos de preservação do direito à vida. E eu acho que, enfim, se o Hamas faz esse tipo de ação, talvez Israel não devesse fazer também, né? No mínimo. Mas enfim, eu vou deixar essa discussão para outra hora. Acho que a minha posição ficou um pouquinho clara. Enfim, o Marwan Issa, que era o número 2 do braço militar do Hamas, o vice do Daif, do Mohammed Daif, ele foi executado por Israel tem cerca de 10 dias, foi confirmada a morte dele. Se isso pode mudar alguma coisa, tem pouca chance. Ele pode mudar no sentido de que os membros do alto escalão do Hamas na faixa de Gaza podem interpretar essa execução como um sucesso da inteligência israelense. E se a inteligência israelense tinha informações de onde estava escondido o Marwan Issa e conseguiu executar uma ação culminando no seu assassinato, isso também poderia acontecer com os irmãos Sinwar ou com o Mohammed Deif. Então, isso pode empurrar essas pessoas para o cessar-fogo, né? Ou não. Isso é uma possibilidade. Não é nada certo. Também pode deixar o Hamas na defensiva e que eles digam: agora a gente vai se vingar, a gente vai assassinar reféns, ou a gente vai fazer um ataque a Tel Aviv, que é uma coisa que não acontece há muito tempo, enfim. Mas nessa situação a gente tá. Bom, o Marquinhos ele comentou sobre. Eu vou falar, enfim, eu vou chegar no cessar-fogo também, mas eu quero antes do cessar-fogo comentar sobre a situação da fome. O governo Biden ficou muito preocupado com o relatório que chegou às suas mãos sobre a situação da fome em Gaza. É um relatório da ONU, que foi divulgado primeiramente pelo jornal Reuters, né, pela agência de imprensa, de mídia Reuters, e depois foi divulgado em vários idiomas, inclusive no Brasil, quando eu fiz uma busca para ver se saiu em português, e saiu em pelo menos 2 sites. Um deles foi o Poder 360, uma matéria bem completa, que o leitor pode acessar. Basicamente escrever fome
fome Gaza e botar a busca para a última semana, e essa matéria vai estar, né? Que diz que a instituição da ONU, né? Na verdade, os responsáveis da ONU por avaliar a situação de Gaza, chama IPC, né? A sigla dessa organização, que é a Integrated Food Security Phase Classification, né? Que eles resumem como IPC, já as forças integradas para a segurança alimentar, para classificação da segurança alimentar, né, basicamente, né? Tradução livre minha aqui, simultânea. Eles emitiram um relatório, okay? Que foi levantado por 12 agências distintas da ONU, além de outras organizações de ajuda, que classificaram a faixa de Gaza como um lugar que, entre maio e julho, ela vai chegar no estado mais severo de fome dentre as classificações da ONU. Essa mesma organização, ela em novembro tinha apontado para que, mais ou menos em março, a gente estivesse vendo a fome atingir um grande percentual da população na faixa de Gaza. E eles, basicamente, sustentam o que acertaram na sua avaliação, né? E agora eles estão apontando para esse quadro grave. O que diz esse quadro grave? Que você tem que ter, mais ou menos, 300 mil pessoas no estado de fome severa, okay? Ou seja, que não tem alimentos básicos para consumir no seu dia a dia, e que você tem entre 2 e 4 crianças a cada 10 mil mortos são crianças que estão morrendo por questões relacionadas à fome. Um desses dois fatores basta. Então, a gente sabe que o norte da faixa de Gaza, ele aparentemente já entrou nessa situação, e eles estão alertando para que essa situação ela, enfim, se estenda também para as partes centro e sul da faixa de Gaza. Então, enfim, junto a isso, eles estão clamando por um cessar-fogo para que possam resolver a situação de catástrofe humanitária. O termo já não é mais crise humanitária, é catástrofe humanitária já. E, enfim, esse relatório preocupou os Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores da União Europeia disse que Israel usa a fome como arma de guerra, o que é um ataque bem consistente contra, enfim, a política israelense na faixa de Gaza. E o Biden disse que vê com muita preocupação esse relatório e que vai pressionar, enfim, Israel para que chegue uma solução e essa questão não se estenda e não chegue ao seu nível mais catastrófico. Outra vez, o governo norte-americano, ele tenta negociar com Israel ou pressionar Israel em vez de, basicamente, forçar Israel a alguma ação relacionada a isso, por exemplo, cessar-fogo. Então, hoje a gente viu o Anthony Blinken, secretário de Estado norte-americano, dizer que a gente teve avanços pelo cessar-fogo, né? O que, enfim, representou um contraste com a mensagem que o governo do Catar deu no início da semana, dizendo que as diferenças entre as exigências dos dois lados para um cessar-fogo ainda eram muito grandes. Mas a gente vê que esse comentário do Blinken, ele não é só um wishful thinking, ele é uma forma de fazer pressão sobre Israel para que o cessar-fogo aconteça. A gente vê avanços, o cessar-fogo tem que acontecer, a situação é insustentável, mas é uma pressão que não tem funcionado. A gente cansou de dizer aqui sobre o que o governo israelense politicamente pode perder com o cessar-fogo, inclusive o próprio poder. Eu recomendo que vocês voltem no episódio passado, que a gente faz uma análise que não tem grandes novidades, pelo menos nesse aspecto, sobre a separação do Gideon Sa'ar, enfim, entre o Gideon Sa'ar e o Benny Gantz no Partido do Campo Republicano. O Gideon Sa'ar, ele resolveu se separar e independizar seu partido, que se chama Nova Esperança, que é a direita republicana, né? E, enfim, isso pode representar para o Netanyahu um respiro ou não, mas, enfim, a gente fez um comentário sobre isso no episódio passado. Eu recomendo que o ouvinte voltem no episódio passado, caso queiram entender em que pé a gente está sobre o cessar-fogo. A gente também comentou sobre o Ramadã. A gente está chegando na segunda semana do Ramadã. Está na segunda semana, chegando no fim da segunda semana. Amanhã é sexta-feira, que é um dia propenso a tensões também. Na semana passada, o Hamas convocou a população palestina e árabe-israelense para realizar distúrbios e confrontos com a polícia durante as rezas de sexta-feira do Ramadã. E isso não aconteceu. Basicamente não aconteceu. O Ramadã está até bastante tranquilo, comparado, inclusive, ao ano passado, né? Não só comparado ao contexto da guerra, comparado, inclusive, ao ano passado, o que nos dá uma mostra de que a população árabe cidadã de Israel não quer confrontos e, aparentemente, a autoridade palestina tem conseguido segurar a crise ali dentro e as revoltas, ainda que a ocupação israelense esteja causando muitos transtornos e violação de direitos humanos acima da média atualmente. E a gente viu o governo israelense repetir muitas vezes, a gente vai voltar no tema da questão internacional no terceiro bloco, mas a gente viu o governo israelense repetir muitas vezes na última semana e na semana atual sobre o ataque a Rafah, ou Rafah, como se diz em português, dizendo que quem se opõe a uma operação israelense em Rafah quer que Israel perca a guerra. Foi basicamente o discurso do Netanyahu. Foram essas as palavras que ele pronunciou na semana passada, e a gente até comentou isso no podcast passado. Pois bem, por um lado,
se Israel pretende aniquilar o Hamas, ou pelo menos expulsar o Hamas do poder, Rafia representa a última fortaleza do Hamas na faixa de Gaza. E é difícil a gente visualizar uma situação na qual o Hamas não continua no poder na faixa de Gaza depois da guerra, sem que Israel faça uma operação em Rafia. Por outro lado, toda a situação junta, que inclui o massacre de mais de 30 mil pessoas, entre os quais pelo menos 2/3 civis, ou seja, não combatentes, não membros do Hamas. Eu digo pelo menos porque 1/3 é o que a população, é o que o exército israelense diz que são os militantes do Hamas mortos, né? A gente não sabe, enfim, não tem informações de quem são, se são terroristas, se são membros do corpo civil do Hamas, o que obviamente faz uma diferença. Mas enfim, então a gente, pelo menos 20 mil civis ali mortos, ou mais até, porque o número já está se aproximando de 32 mil, segundo as estimativas também do Hamas. A gente tem a situação da fome que a gente comentou se agravando, a situação da catástrofe humanitária, o inverno agora está acabando, né? Por um lado, o frio está dando um descanso, as chuvas também, mas as chuvas também têm seu lado bom, porque elas de alguma maneira trazem água, né? E as pessoas às vezes cozinham com a água da chuva, tamanha a situação, tamanha a catástrofe realmente que a população de Gaza convive atualmente, com a qual ela convive. Mas o frio vai dar um desconto, a gente vai entrar na primavera, só que a primavera é uma estação que tem picos de calor, né, quando vem as ondas de calor, e nessa situação o calor pode contribuir para a morte de mais gente, talvez ainda mais do que o frio, né? E as enchentes, no caso, porque, enfim, o calor aqui é desproporcional, né? A gente vive, se a gente chegar nessa situação até o verão, com as ondas de calor no próprio verão, e com um verão talvez mais intenso do que o que a gente tem acostumado, que é muito preocupante, porque a gente está vendo o que está acontecendo, por exemplo, hoje, né, no Brasil, a onda de calor, o que ela causou, teve mortes de pessoas e sensação térmica de mais 60 graus. Não há razão para acreditar que aqui vai ser diferente. E aqui não chove no verão, aqui não tem queda de temperatura quando chega o verão, ao contrário, a temperatura pode subir quando vem onda de calor, e quando ela vai embora, ela volta ao que estava antes, que é muito alta do mesmo jeito. Não tem chuva que derruba a temperatura para 23, 24 graus. Isso não existe durante o dia. E isso pode ser ainda mais catastrófico, fora a desidratação, fora a falta de água potável, fora tudo isso, né? Então a gente tem toda essa pressão, por enquanto está no mês de Ramadã, e a gente já comentou aqui, já cansou de comentar, que uma operação em Rafia, ela deve vir acompanhada da evacuação, pelo menos da grande maioria da população de desabrigados que estão ocupando a região. E os Estados Unidos, eles pressionam muito Israel, e o Netanyahu enviou para os Estados Unidos 2 políticos, né? No caso, o Ron Dermer, que é ministro de questões estratégicas e membro sem voto do gabinete de guerra, e o Tzachi Hanegbi, que é também um membro do partido dele, do Likud. Os dois são, né? O Hanegbi, ele é o chefe do Conselho de Segurança, que é quem faz mais ou menos a ligação entre o braço militar e o escritório e o gabinete do primeiro-ministro, né? Ele foi nomeado, ele não é ele é um corpo político, um quadro político, não é um quadro militar, mas enfim, eles dois foram. Engraçado, os quadros militares, né, os líderes dos chefes dos serviços de segurança, não foram informados sobre a ida deles a princípio, e souberam somente pela imprensa. Segundo as informações da mídia israelense, Netanyahu se esqueceu de informar os chefes das forças de segurança, e eles estiveram lá, e é o que fontes têm dito para diferentes meios de comunicação, é que o governo Biden foi categórico ao dizer não vai acontecer nenhuma operação em Rafia até o fim do Ramadã, pelo menos. E eles, pelo jeito, voltaram para Israel com essa mensagem ao Netanyahu. Então, o que o Netanyahu disser sobre Rafia, amanhã, depois de amanhã, ou o que seja, não passa de blefe, ok? Mesmo que ele diga que amanhã a gente vai começar a evacuar a população, não passa de blefe, porque os Estados Unidos ele vetou essa ação, e a gente sabe muito bem que Israel quando os Estados Unidos falam grosso assim desse ponto, Israel não tem como bater de frente com a mensagem norte-americana. E se bem o Biden não pode acabar com a guerra, talvez pelo contexto interno norte-americano e a perspectiva eleitoral, evitar uma entrada israelense em Rafia nesse momento, ele pode. E isso está dentro do alcance dele com muita facilidade, inclusive, né? Do alcance tudo tá, mas está inclusive dentro das vontades políticas dele. Então, isso dificilmente vai acontecer. E o cessar-fogo, ele ganha um novo respiro, mas o Hamas é um pouco fortalecido para essa negociação, porque sabendo que Israel não vai fazer uma operação em Rafia, eles podem, enfim, enrolar e esperar que Israel ceda e aceite parte das suas exigências. Só que são exigências que até o momento a gente vê que Israel não está nem próximo de aceitar. Que a própria opinião pública israelense não vai aceitar, ainda que a prioridade para a grande maioria da opinião pública israelense dessa guerra é a volta dos reféns, né? E ainda assim, as condições parece que não é a qualquer preço, né? As condições que o Hamas está estabelecendo fazem, enfim, elas causam na população, né, na maioria da população, a sensação de que não vale a pena. Enfim, dito tudo isso, eu passo a palavra aí para o Marquinhos para ele poder completar esse bloco. Bom, só algumas atualizações aí da Cisjordânia, já que você falou,
falou, né? A gente tem a criação de vários marsomim, né? Como se fossem blitz, né? A polícia tem colocado fechada, na verdade, várias entradas de vilarejos. São muitos vilarejos que eles têm uma entrada só, né? E a polícia, o exército, na verdade, não a polícia, o exército fechou a entrada, coloca blocos de pedra na entrada do vilarejo e ninguém consegue sair de carro. E as pessoas acabam tendo que sair por estradas secundárias que não são asfaltadas e faz com que a viagem delas, que antes demoraria 2 horas, 20 minutos, agora demore 2 horas. Então os táxis estão cobrando mais, as vans estão cobrando mais, as pessoas têm saído menos de casa. Eles falam que é muito mais difícil para levar alguém no hospital. Tem um vilarejo de Duma, foi um vilarejo onde, se eu não me engano, foi 2014, teve um atentado, né? Foi cometido um atentado contra a família da Wabche. Terroristas judeus entraram no vilarejo, jogaram coquetéis Molotov contra a casa da família. A casa foi incendiada e, enfim, os pais morreram. Uma criança morreu também, se eu não me engano. Teve uma que ficou ferida e sobreviveu, mas, enfim, teve grande parte do corpo queimada. Inclusive, o prefeito da cidade, né? Uma cidade onde, nessa cidade do vilarejo, na verdade, de Duma, vive a família da Wabche, é muito grande, né? Então, o vilarejo da cidade, inclusive, também é da família. E nesse vilarejo, perto da região de Tulkarem, e é onde tem também, onde está fechada aí a entrada, foi fechada pelo exército, e os moradores falam disso, que é muito complicado chegar no hospital quando eles têm que levar alguma pessoa doente, quando alguma coisa acontece, demora horas, enfim, coloca tudo em risco, e isso é parte da política do exército na Cisjordânia. E enquanto isso, os colonos continuam, né, atuando aí loucamente, livremente, sem fazer nada. Desde o início da guerra já foram construídos 8 outposts, né? São os postos avançados por esses colonos. Inclusive, essa semana, o governo Biden também, há cerca de um mês, ele já tinha dado sanções, né? Aplicado sanções a 3 colonos, né? Enfim, tem sido muito violentos, né? Tem cometido muita violência contra a população palestina. E nessa semana eles aplicaram também sanções aos assentamentos diretamente, né? A esses postos avançados, o que, enfim, inviabiliza muito a existência deles enquanto abrir conta e negócio e tudo mais, né? Enfim, é uma pressão, mas é uma pressão também no governo de Israel para fazer alguma coisa, só que eles estão vendo que a esse respeito o governo não vai fazer absolutamente nada, que é a moeda de troca que o Ben-Gvir e o Smotrich estão recebendo para poderem deixar o governo fazer o que eles querem fazer sem encher muito o saco, né? Essa é a questão. E um outro assunto também, né, que é relacionado diretamente à questão dos palestinos vivendo na Cisjordânia, né, é que Israel essa semana anunciou que está tentando, tem um plano aí para trazer até 65 mil trabalhadores estrangeiros para o país. Não sei se o pessoal lembra, né, durante o atentado aí o ataque 7 de outubro, vários tailandeses, né, foram sequestrados, mortos e sequestrados pelo Hamas, né? São trabalhadores estrangeiros que vêm para cá, enfim, fazer todo tipo de trabalho que o israelense não quer fazer, né? Trabalham muito na agricultura, no caso dos tailandeses, houve muitas mulheres também tailandesas e homens também, mas a grande maioria mulheres que vêm para cá e acabam trabalhando também, cuidando de idosos, né? Pessoas com problemas de saúde e, enfim, isso acaba gerando também uma série de discussões sobre cidadania, visto, as crianças que nascem aqui e vivem aqui até não sei quantos anos, depois o visto do pai não é renovado e todo mundo, enfim. Esses tailandeses que vieram para cá, foram trazidos para Israel nesse século, eles já vieram para cá num contexto pós-segunda intifada, onde o número de palestinos que vinha da Cisjordânia para cá diminuiu, e de Gaza também, né? Porque depois que teve aí que Israel sai de Gaza e fecha, né, as relações ali com Gaza, e principalmente depois que o Hamas assume o poder, o número de palestinos que saem de lá para cá, ele cai absurdamente, né? E chega até um momento que chega quase a zero, né, para trabalhar. E só no último período é que voltou a ter entrada, inclusive parte deles também ajudou, né, a fornecer informações das comunidades ali fronteiriças, né, pro Hamas, que ajudaram aí no atentado. Mas enfim, deixando isso de parte, há outros 50 mil palestinos grandes deles da Cisjordânia, todos eles, né, da Cisjordânia, que trabalhavam aqui em Israel, a maioria deles no setor da construção, e agora estão impossibilitados de vir, e parte do governo, contra, né, as orientações das agências de segurança, eles não querem permitir a entrada dessas pessoas aqui. E agora tem o plano, né, para que sejam trazidos cerca de 65 mil trabalhadores da Índia para Israel para trabalhar no ramo das construções, né, no ramo da construção civil, que está praticamente parado, né, desde que a guerra começou, e até o momento já chegaram cerca de 1.200, o plano é trazer 10 mil até junho e 65 mil até o final. O que, caso isso aconteça, deixa a crise, né, na Cisjordânia em um formato muito mais complicado, porque ela
não seria só do momento, né? Porque se a gente tem 40 mil pessoas que vinham para cá trabalhar e agora elas não vão ter mais esse trabalho porque terão vindo outros, né, de outro lugar do mundo, eles terão que ficar na Cisjordânia, arrumar trabalho na Cisjordânia, e a gente já comentou aqui também que a entrada, né, o salário desses trabalhadores, ele tem um impacto muito grande, né, na vida, na economia da Cisjordânia de uma forma geral. Então, essa política israelense de trazer trabalhadores da Índia, ao invés de usar os trabalhadores da Cisjordânia, né, os palestinos, os trabalhadores locais, né, ela com certeza vai agravar ainda mais a situação dos palestinos que vivem ali na Cisjordânia e de uma forma geral na autoridade palestina de uma forma, enfim, como um todo, e além de tirar, né, uma perspectiva de uma relação, de uma troca de relações aí entre Israel e, enfim, uma futura entidade palestina que possa servir no futuro. E eu concordo muito com o que você fala na questão do Biden, né, sobre o cessar-fogo e a situação de Gaza e a fome de Gaza, mostra a falta de vontade real do governo americano em fazer alguma coisa que acabe com essa situação. Se eles achassem que a situação em Gaza relacionada à fome tivesse tão crítica, talvez eles parassem, né? Se eles também tivessem um pouco mais de respeito pela vida dos cidadãos palestinos em Gaza, eles também obrigariam Israel a colocar uma quantidade absurda de ajuda humanitária na faixa de Gaza. E eles não estão fazendo isso. Essa semana também pouco se falou da construção do porto, ninguém sabe se esse porto vai sair, quando vai sair, o quanto ele vai ser eficaz. E o que a gente também vê, né, também relacionado a essa questão do porto, é o total descontrole do que está acontecendo na faixa de Gaza essa semana, né? Aqui em Israel fala-se muito, na verdade, principalmente no Haaretz, no jornal Haaretz, que é o único que fala com mais crítica do que está acontecendo em Gaza, fala muitas vezes da questão da Bots Azate, né? Tipo, na lama de Gaza. Israel vai se afundar na lama de Gaza. E é mais ou menos isso que está acontecendo, né? Essa semana também houve informações de que, né, como o João comentou lá no início do podcast, do bloco, né, sobre essa questão de terem menos soldados israelenses na faixa de Gaza, a gente vê no momento que os soldados saem, como não há vácuo, né? Alguém entra. E quem está entrando hoje em parte dessas regiões, no norte da faixa de Gaza e no centro, é o Hamas, né? Ou seja, o Hamas não está sendo destruído, como o João bem colocou, eles possivelmente serão parte do novo governo, e estão colocando a cabeça de fora, eles continuam com força, continuam com poder, e a gente vê a situação em Gaza enfim, realmente um lamaçal total. Eu acho que o governo de Israel, por não ter, né, nenhuma política pensada para resolver a situação antes, e obviamente agora não tá pensando nisso, vai se enfiar cada vez mais, vai botar cada vez mais o pé na lama, até que vai chegar no pescoço em algum momento, porque não dá para voltar a um processo que é uma realidade que a gente tinha, enfim, há 20 anos atrás de ocupação da faixa de Gaza. Enfim, é mais ou menos esse o quadro mesmo que a gente tem, e vamos torcer para que, enfim, nas próximas semanas, nas próximas horas, na verdade, a gente tenha melhores notícias melhores aí sobre os reféns, né, sobre essa negociação e o possível cessar-fogo também, a entrada de ajuda humanitária. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões relacionadas à política interna esta semana. Bom, gente, primeira notícia do bloco é sobre a movimentação aí dos deputados e ex-deputados e políticos, enfim, para o próximo período eleitoral, que ninguém fala que ele vai acontecer, mas está todo mundo se movimentando para ele. A gente realmente não sabe, o governo ainda existe, infelizmente, não caiu, e as pessoas se movimentam, né? A gente comentou na semana passada sobre o Guidon Sarr, comentaremos dele um pouquinho mais para frente, mas comentamos na saída dele, né, do partido do Benny Gantz, que é um movimento também por conta das eleições que, enfim, vão se aproximar, estão se aproximando, a gente não sabe quando vai ser, mas eles estão se aproximando. E dessa vez foi na esquerda sionista, na centro-esquerda sionista, o Yair Golan, que era foi vice-chefe do Estado-Maior, general, teve uma aparição muito grande, né, no início da guerra, principalmente pela sua atuação no 7 de outubro, na hora em que o bicho estava pegando. Ele, que é uma pessoa mais velha, ele foi pra guerra, botou a farda, pegou um fuzil e, enfim, foi lá salvar e salvou várias pessoas, né, durante o ataque do Hamas. Ele chegou, tomou aí um espaço muito grande na mídia e falou que ia voltar pra política. Muito se questionou o que ele faria, o que ele não faria. E essa semana ele informou, né, que vai se filiar ao Partido Trabalhista, se filiou ao Partido Trabalhista e recebeu aí apoio de deputados que já estão no partido. E aí, João, um respiro para a esquerda sionista ou vamos ver o que vem pela frente? Não, é um respiro, mas é um respiro esperado, né? Não é nada que surpreende, que a gente não soubesse que ia acontecer. Enfim, a gente já tinha
esses rumores de que ele ia se candidatar à primária do Partido Trabalhista. Essa semana, na verdade, para ser o líder, essa semana ele se filiou e ele, no mesmo dia que se filiou, recebeu o apoio de dois parlamentares importantes do Partido Trabalhista, que são a Naama Lazimi, que é a número 2, e o Gilad Karif, que é o número 3 do partido. Os dois gravaram um vídeo já declarando apoio ao Yair Golan. Enfim, o que é significativo, porque dentro da base do partido são pessoas que são significativas. A grande pergunta é se ele vai conseguir fazer o partido ultrapassar a cláusula de barreira, né? Enfim, eu não vi pesquisas essa semana. Inclusive, enquanto eu tô gravando, tô até buscando aqui, porque eu não vi pesquisas. Inclusive, a questão do Guidon Saar, enfim, depois que ele se separou do Benny Gantz, não ficou muito claro, né? Enfim, qual lugar que ele tá. Né? E eu imagino que agora que o Yair Golan vai se candidatar à liderança do Partido Trabalhista, eles devam começar a cogitar essa possibilidade dele nas próprias pesquisas, o que vai com certeza influenciar na votação, por exemplo, do Meretz, né, que é o outro partido da esquerda. O Yair Golan, ele já tinha manifestado antes o desejo de juntar forças do Partido Trabalhista com o Meretz. E o Meretz também tem esse desejo de juntar forças do Partido Trabalhista. Ele já foi do Meretz e o fato dele não estar no Meretz agora diz muito sobre a relação dele com o Meretz. Então, não vai ser uma união harmônica. Vai ser uma união, enfim, óbvia, okay? Pragmática. E eu acho que do ponto de vista ideológico, é uma união até bastante coerente. Né? O pessoal mais à esquerda do Meretz deveria enfim, buscar uma outra alternativa, porque não tem mais espaço para um partido trabalhista e o Meretz na política israelense hoje em dia. Mas juntando forças, eles fazem uma bancada que vai de entre 5% e 10% dos votantes, o que para hoje assegura esse partido uma força razoável, um partido médio no parlamento. Não mais que isso. Então quer dizer que só 5% da população israelense é de esquerda, ou 10%? Não, eu acho que tem mais. Mas a esquerda está votando pragmaticamente em outros partidos, especialmente no partido do Benny Gantz, e porque eles querem, antes, primeiro de tudo, se livrar do Netanyahu. E o problema da centro-esquerda israelense, no caso, é que você não tem um candidato associado a esse setor que tenha uma grande condição de liderar o quadro eleitoral. Né? E aí, eu vou dizer o seguinte, a gente pode dizer que isso é um fracasso da esquerda, ou que a esquerda de Israel está muito fraca, isso é verdade, mas eu acho que isso também, o Benny Gantz, ele não atrai, ele não é uma alternativa ao Netanyahu à toa. O Benny Gantz, ele tentou e conseguiu com muito sucesso construir a figura dele em cima do líder republicano, que não é nem de esquerda nem de direita. O Yair Lapid também tentou se firmar no centro, e às vezes ele acenava para a direita, às vezes ele acenava para a esquerda, ele tenta flutuar de acordo com os ventos enfim, e isso às vezes ajuda, às vezes atrapalha ele. O Benny Gantz também às vezes ajudava, às vezes atrapalhava. Só que no momento que a população ela se colocou de uma maneira insatisfeita com o Netanyahu, ele passou a ser uma alternativa, porque ele não flertou com os dois lados, né? Ele ficou ali parado no centro e ficou sustentando essa posição de republicano, de estadista, e a população, pelo menos parte relativa dela, ou grande, acreditou nele. Então o personagem que ele construiu, o político em volta dele, funcionou. Pelo menos vem funcionando até agora. E ele eleitoralmente se mostrou viável e continua se mostrando viável, ainda que ele tome decisões que são questionáveis e que ele tenha dificuldade de gerir o ambiente interno do partido dele. E aí, enfim, e essa é uma mensagem também para a esquerda, que é o seguinte: somente um sujeito de centro consegue trazer votos da direita para o bloco que não é a direita, né? Porque a gente tem aqui o bloco da direita e o bloco que não é a direita. Inclusive, o bloco que não é a direita inclui membros da direita. Mas, enfim, então a esquerda tem que entender por que isso está acontecendo agora, porque no passado já foi possível você levar eleitores de um bloco para o outro. Em outros países é possível, né? Pessoas que votaram no Bolsonaro e depois votaram no Lula e vice-versa, né? E pessoas que, enfim, que nos Estados Unidos acontece um pouco menos, né? Mas também tem um pouco de transferência de votos. Em países, enfim, com multipartidarismo, isso acontece um pouco mais fácil, né? E aqui em Israel isso não tem acontecido nos últimos muitos anos. E o Benny Gantz, ele aparentemente, pelo menos segundo as pesquisas, ele está invertendo essa tendência de que as pessoas pertencem a campos e que não transitam, né? Enfim, e a esquerda tem o que aprender com isso. O Yair Golan, ele tem o respeito de parte da direita, né? E ele está transformando o discurso dele num discurso mais à direita. Né? E a pergunta é se isso vai ser o que vai ajudar essa união entre o Partido Trabalhista e o Meretz, que muito provavelmente vai acontecer, a ganhar mais votos, ou se vai afastar os eleitores. Né? Porque eu acho que quem está votando no Yair Golan está procurando a esquerda, não está procurando o centro. Quem está procurando o centro sabe em quem votar. E para mim ele vai cometer um grave erro. E ele comete muitos erros, o Yair Golan, politicamente falando. Se ele insistir nesse discurso de que não existe mais esse negócio de esquerda e
direita e blá blá blá, ainda que ele sustente a maioria dessas posições sejam associadas à esquerda, maioria, não todas. Mas enfim, para mim ele vai cometer um grande erro se ele insistir em se aproximar do eleitor de centro ou de direita. Ele tem que tentar atrair os eleitores da esquerda para o bloco dele, porque é a esquerda que está órfã, não é o centro. E no momento que ele tiver uma esquerda forte, ele pode começar a pleitear os eleitores do centro. Mas ele está começando mal. E isso me faz crer que a perspectiva dele de sucesso a médio prazo é pequena. O que é interessante foi que ele sai do Meretz, né? Ele, nas últimas eleições que ele não passa a cláusula de barreiras, ele concorreu pelo Meretz, ele saiu do Meretz, agora vai para o Avodá, realmente já é saída à direita, né? Você fala que ele muda o discurso, ele vai um pouco à direita. Acho que essa própria afiliação dele ao Partido Trabalhista já leva ele um pouco, já leva ele mais à direita. Mas o que é bem, eu concordo muito com o que você falou, é que o pessoal do Meretz, nesse caso, vai ter que procurar alguma coisa, não há mais espaço, né, para Meretz e Avodá, e enfim, e os partidos não sionistas, né, que também estão no campo mais à esquerda nesse sentido. Então o pessoal da esquerda sionista mais à esquerda ainda, né, que não tem vamos dizer assim, não tem uma percepção, não tem uma intenção de votar num partido mais ao centro como o Avodá, vai ter que procurar uma alternativa que tem que incluir os partidos árabes, né, porque a saída à direita também do Yair Golan é também um afastamento da população árabe, né, que não vota nos partidos sionistas, né. Então, no momento que ele vai para o Avodá, ele se afasta também dessa população, e porque o único partido que recebia parte desses votos era o Meretz, que muitas vezes tinha também representatividade, na grande maioria das vezes tinha representatividade de membros, né, da população palestina. É isso, vamos ver o que vem pela frente aí, porque afinal de contas está só começando, né? O período eleitoral não tem nem eleição marcada, mas a galera já está correndo aí. E mais um desse que correu, João, foi o Guidon Sarr, né? Comentamos aí que ele trocou de partido, na verdade ele saiu do partido que ele estava e refundou o seu próprio partido, a direita republicana, e agora ele quer entrar no gabinete de guerra. Essa foi, na verdade, uma exigência que ele fez, né, para se manter no governo. Ele falou: eu saio do partido do Benny Gantz, mas eu quero entrar no gabinete de guerra. Só que, quando ele resolveu fazer isso, o Ben-Gvir e o Smotrich falaram: se o Sarr entrar, eu também entro. E tem um porém aí pro Netanyahu, que é que há no acordo que ele fez com o Benny Gantz, né, para a entrada do Benny Gantz no governo, há aí uma cláusula dizendo que o Benny Gantz tem poder de veto para quem entrar no caso, né, de novos membros no gabinete de guerra, e obviamente ele vetaria o Ben-Gvir. E aí, João, o Netanyahu vai acabar deixando o Sarr e talvez até o próprio Ben-Gvir como observadores, né, no mesmo caso que o Deri, ou vai tentar dar um jeito em todo mundo? Pois a questão foi a seguinte: o Netanyahu, ele gosta da ideia do Guidon Sarr, ele teve uma reunião privada com o Guidon Sarr e aparentemente ele gostou dessa reunião. E ele gosta da ideia do Guidon Sarr entrar no gabinete de guerra, mas ele também teme os pedidos do Ben-Gvir e do Smotrich para entrarem nesse gabinete. Então, qual é a situação? Ele conversou com o Guidon Sarr, ele saiu da conversa entendendo que o Guidon Sarr está disposto a abrir mão dessa exigência de fazer parte do gabinete de guerra. Mas o Guidon Sarr ele continua reiterando que ele quer fazer parte. O Benny Gantz, ele vetou a entrada do Guidon Sarr. Só que o veto do Benny Gantz não significa muita coisa. O Netanyahu pode virar e falar: ok, mas quem decide sou eu, e ele vai entrar. E aí o Benny Gantz ele vai sair do governo porque ele não quer que o seu ex-aliado, o cara que ele fez campanha para entrar no parlamento, seja parte do gabinete de guerra. Tipo, ele não confia no cara que ele confiava há 2 meses, né? Não faz sentido. Então, é uma situação que o veto dele, nem ele pode sustentar esse veto. Mas o Netanyahu ele tem algumas opções. Okay? A primeira é colocar o Guidon Sarr no gabinete de guerra no mesmo status que tem ele, né, no caso do Netanyahu, o Benny Gantz e o Yoav Gallant, que é o ministro da Defesa. Okay? Vale lembrar, o gabinete de guerra ele é formado por 5 pessoas. O Netanyahu, o Benny Gantz e o Yoav Gallant, que é o ministro da Defesa, são membros permanentes com direito a voz e voto. E o Gadi Eisenkot e o Ron Dermer são membros permanentes com direito a voz sem direito a voto. Okay? Então o Guidon Sarr seria esse terceiro membro com direito a voz, esse quarto membro com direito a voz e voto. Essa é uma opção, mas é uma opção que vai automaticamente fazer com que o Ben-Gvir e o Smotrich exijam a mesma coisa. Aliás, qualquer opção que o Guidon Sarr receba, ele vai ser exigido do Ben-Gvir e do Smotrich a mesma coisa. Outra opção seria dar para ele a mesma coisa, só que com um membro sem poder de voto. O Ben-Gvir e o Smotrich exigiram a mesma coisa. Aí, o Netanyahu ele tá jogando com essa questão. O Benny Gantz não tem nenhum ministério, ele é ministro sem pasta. O Eisenkot também. Como o Guidon Sarr. Então, a questão é a seguinte: Guidon Sarr é o seguinte: você quer ser parte do gabinete? Beleza. Você continua como ministro sem pasta e vira parte do gabinete de guerra. E Ben-Gvir e Smotrich, vocês também querem? Beleza. Vocês se demitem dos seus ministérios, viram ministros sem pasta, e aí vocês podem entrar no gabinete de guerra. Ou, se o Guidon Sarr preferir, eu dou para ele um ministério do alto escalão do governo. Também é uma possibilidade. E aí vão ver o que ele prefere. Né? Então é uma maneira de você jogar. Que aí você modera, você coloca o Ben-Gvir e o Smotrich no gabinete de guerra, mas você tira
Ben-Gvir e o Smotrich dos ministérios que eles executam hoje, né? A pergunta também é quem entraria no lugar deles, se ia ter alguma notícia boa essa saída deles, né? Alguma coisa boa sempre tem, porque só de tirar esses caras já é uma ajuda, mas enfim, botar gente do partido deles, não sei se ajuda tanto. E a outra opção é que o Guidon Sar seja convidado a participar das reuniões. A gente tem duas pessoas que são convidadas. Uma que é convidada para todas as reuniões, mas não é membro do gabinete, que é o Ari Ederi, líder do partido Shas. Ele não é membro, mas ele é convidado para todas as reuniões do gabinete de guerra. Obviamente com a concordância do Benny Gantz e do Yoav Gallant. E, ultimamente, o ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, tem sido convidado para boa parte das reuniões também. Então a ideia do Netanyahu é propor ao Sar que ele seja convidado para parte dessas reuniões também. O que não agrada tanto o Guidon Sar, porque estar lá de convidado é um status menor, ele quer influenciar mais, e também nada garante que o Ben-Gvir e o Smotrich não vão dizer, beleza, também quero ser convidado. E eles vão tumultuar, e o Ben-Gvir sabe que ele pode gravar o que é falado ali, que as informações que são passadas ali podem ser levadas para a base dele dos colonos violentos, etc. Então essa é a situação. O Netanyahu ele tem que agradar o Guidon Sar de alguma maneira, e ele não pode implodir a situação com o Gantz, né? E ele pode, então ele tem que administrar toda essa situação de maneira que o Ben-Gvir e o Smotrich não ganhem muito poder, porque aí isso legitima a saída do Gantz do governo, o que é ruim para o Netanyahu. Por outro lado, ele empoderar um pouco o Guidon Sar, ele fortalece a sua base, né? Então ele vai ter que aí pisar em ovos e ver o melhor que ele pode fazer. A adesão ainda não foi tomada, mas vai ser em breve. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Tá correndo a risco aí do Guidon Sá tomar uma pernada do Netanyahu, igual o Gantz já levou. Vai ser a vez do Guidon Sá, mas é isso. Acho que o Netanyahu não confia muito nele, não. Vamos ver o que vem pela frente. Eu acho que vai ser interessante. Vamos ver qual. Tudo vai depender do andamento da guerra. Ele vai tentar se manter também aí meio que independente, porque afinal de contas ele também não quer ficar na sombra do Netanyahu, né? Ele tem que mostrar o que veio, porque essa saída do partido do Gantz foi para que ele pudesse, de alguma forma, competir nas próximas eleições, ter alguma chance nas próximas eleições. Lembrando que antes dele entrar para o partido do Gantz, na eleição anterior, né, que aos ouvintes que nos acompanham há pouco tempo, né, e não sabem disso, Israel passou por um período de 3 anos, né, 5 processos eleitorais. Foi uma coisa absurda. Era uma atrás da outra. Antes, né, do Guidon Sar entrar no partido do Gantz, na eleição anterior a essa, ele não tinha passado a cláusula de barreira, já tinha saído do Likud, ele não passou a cláusula de barreira, ele entra no partido do Gantz, consegue, e tipo, aí passa, né, a cláusula de barreira, teve aí seus 4 mandatos. Então essa saída dele agora é para que ele passe a ser nova, para que ele saia da sombra do Gantz, né? Então ele também não pode entrar agora na sombra do Bibi, porque senão não fez nada, a não ser trocar um partido de centro para um partido de direita com o Bibi no poder. É isso. João, a nossa próxima notícia ainda é sobre o governo, mas dessa vez aí sobre o Simcha Rothman, né? Esse mesmo, aquele, enfim, eu não sei, eu não quero nem nomeá-lo, né, cara? Mas enfim, aquele deputado que passou o carro, né? Ele foi o responsável por passar pelas comissões, né? Pela Comissão de Constituição e Justiça, todas as leis do golpe do judiciário, sem levar em consideração a oposição, sem levar em consideração as ruas, a opinião pública. Eles falaram, a gente tem maioria, a gente passa. Foi assim que ele fez, um cara extremamente desrespeitoso e grosseiro. Andou sumido aí depois da guerra, com o início da guerra, né? Porque, enfim, a crise que a gente chegou, a gente sabe que tudo que tá acontecendo hoje é também em função do último ano, né? Que foi aí o ano do golpe do judiciário, do qual o Simcha Rothman é parte integrante e importante. Ele sumiu no período da guerra e agora ele botou a cabecinha de fora aí mais uma vez, tentando aprovar uma lei para que o governo, né, para que o Ministério das Religiões tivesse o poder de nomear rabinos para as comunidades e cidades em diversas partes, né, do país. Ô, João, Simcha Rothman que é boquinha de qualquer jeito, né? Eu acho que tá vendo aí, ele é do partido dos Smotrich, né? Tá vendo que não vai passar a cláusula de barreiras, eles não passam nas pesquisas que tem por aí. O partido dele não passa a cláusula de barreira e ele quer dar um jeito de deixar a boquinha correndo e comendo solta. E isso é uma derrota, Marquinhos, que não é só para o Simcha Rothman, né? Essa é uma derrota para o governo Netanyahu de maneira geral. Okay? O que é essa lei? Essa lei, basicamente, eu não vou entrar em detalhes, porque não é uma lei super importante, mas é uma lei que ela altera a correlação de forças da nomeação dos rabinos municipais. Sim, aqui em Israel você tem um rabino de cada cidade, um rabino-chefe de cada cidade e localização, e às vezes em algumas cidades você tem até mais de um. Né? E o principal elemento no corpo de votação disso é o próprio município. E eles querem passar essa decisão para o Ministério das Questões Religiosas, ou seja, que eles tenham o maior peso nessa escolha, o que possibilita que o ministro das Questões Religiosas possa, enfim, ter uma maior ingerência na nomeação de rabinos. E essa é uma lei que é muito complicada, porque ela, como o Marquinhos explicou muito bem, ela distribui trabalhos, né? Aqui em Israel se usa até a expressão em inglês, jobs, né? Quem é em português ele traduz para boquinha. Você está dando job, é o plural para job, em plural hebraico
hebraico para isso, tá dando jobbing para os seus amigos, né? Que é basicamente o que, enfim, parte desse objetivo. Obviamente que outra parte do objetivo é também colocar rabinos que atendam a sua demanda e a sua, enfim, sua orientação ideológica, né, do ministro das questões religiosas. E essa pauta, na verdade, ela tem, no caso, o apoio da grande maioria dos membros do governo. E eles decidiram levar ele em votação. Agora, quem está com a gente há mais tempo pode perguntar, ué, o acordo de coalizão que o Benny Gantz fez com o Netanyahu, eles não tinham acertado que durante o período da guerra a Knesset só ia votar, só ia levantar votações que tem a ver com a guerra, todo o resto eles iam adiar para depois da guerra? Pois é, e o que essa votação tem a ver com a guerra? Nada. E ela não saiu da agenda. Então, por que ela não saiu da agenda? Porque o Netanyahu disse o seguinte: o Benny Gantz, ele rompeu o nosso acordo duas vezes. Uma, quando ele votou contra o orçamento, na semana passada, e outra, quando ele foi para os Estados Unidos sem a minha permissão. O que é totalmente questionável, a gente falou isso há 2 episódios, né? No episódio 239, se não me engano. E então a gente vai levar essa votação. Só que aí, 5 membros do Likud disseram o seguinte: não, peraí, cara. A gente não pode votar esse negócio agora. A gente não pode votar essa lei agora. Essa lei é uma lei muito controversa. A população vai ficar enfurecida que no meio da guerra essa é a nossa preocupação. A gente não pode e eu vou votar contra. E 5 é exatamente o número mínimo que a oposição precisava para derrubar a lei. Se essas pessoas votassem contra, e o governo que tem, na verdade, esses 5 do Likud, porque o partido do Guidon Sar e o partido do Benny Gantz anunciaram que eles iam votar contra, né? O Netanyahu tentou convencer o Guidon Sar a votar a favor, ele falou: não, a gente fez um acordo aqui na entrada do governo que essas questões não vão ser levantadas e eu não vou romper esse acordo. E, obviamente, o Benny Gantz também não aceitou, e aí a questão ela foi revogada, né, de ser discutida na comissão de assuntos religiosos da Knesset, e a votação não foi levada para lá e muito menos chegou no plenário da Knesset. Então foi uma derrota do governo, foi uma derrota causada pelos próprios membros do Likud, que disseram: a gente não vai votar isso agora. São pessoas que estão, ali em sua maioria, preocupadas com as eleições que vão acontecer, especialmente para as primárias do Likud, e que disseram para Netanyahu: não pode tudo agora, tem coisas que você não pode fazer, tem coisas que a gente não vai deixar você fazer, enfim, tem limite esse desgoverno aqui. E, enfim, isso dá uma amostra para Netanyahu de que as pessoas estão acordadas, e elas não estão dormindo. Eu estava escutando o podcast de comunicação política, né, chamado Breaking, que é um podcast muito legal em hebraico, né? Não é para todo mundo que pode escutar e que vai entender, e também é muito específico, porque ele toca em temas muito específicos da política e da comunicação política. Mas, enfim, o principal comentário do Elad Wolf, que é o principal membro desse podcast, né, é que ele falou: tô sentindo cheiro de eleições. Você tá sentindo cheiro de eleições? Eu tô sentindo cheiro de eleições. E aí o cara que participa com ele, porque são 2 caras que participam com ele, eles se rondam. Essa temporada tem mais um que tá mais vezes que o outro, mas enfim, nem sei o nome desse outro. Mas ele falou: eu tô sentindo cheiro de eleições também, tipo, e agora vamos tentar explicar por quê. Aí o Elad Wolf diz o seguinte: o Guidon Sar, quando toma uma atitude dessas, que é se separar do Benny Gantz, ele tá tomando uma atitude eleitoral, não é uma atitude qualquer, né? Você independizar o teu partido, nesse momento, é você mandar uma mensagem de que você tá se preparando para as eleições. E quando um partido da base, ou enfim, ele rompe dessa maneira com o outro, ele acende uma luz amarela nos outros partidos. E logo depois disso, de repente, 5 deputados do Likud votarem contra o governo, né, ou anunciarem que vão votar contra o governo publicamente, a ponto do governo cancelar uma votação importante para sua própria base, é também um sinal. Enfim, eu não posso dizer vão acontecer eleições, mas a gente pode dizer que as movimentações eleitorais, elas se mexeram essa semana acima da média. E isso pode dizer alguma coisa. Hein? Pode também não dizer nada, mas isso pode dizer alguma coisa, mostra pra gente, pelo menos, que as pessoas estão já de maneira mais aberta se posicionando no ambiente eleitoral. Se antes isso era nas entrelinhas, agora isso virou de maneira mais descarada, né? E, enfim, a tendência é que a gente veja isso acontecer cada vez mais. Foi dada a largada, né? Foi dada a largada o processo eleitoral. Se bem que o Netanyahu, essa semana, também ele deu uma entrevista na mídia americana, não me lembro, que ele foi perguntado várias vezes, né? Sobre as eleições, e ele fala, enfim, que não é o momento de fazer eleições, e a entrevistadora pergunta, mais uma vez, pergunta várias vezes, na verdade: você se compromete a chamar eleições depois da guerra? E ele não responde, falar: isso é uma coisa do povo, que o povo israelense tem que chamar, tem que decidir, enfim. E ele se esquivou da resposta o tempo todo. Vamos ver. Espero que eleições em breve, né? Se bem que nada indica num período muito próximo, mas vamos ver. É isso. Bom, a nossa próxima notícia do bloco é sobre a questão da crise climática mundial. Todos os países aí ao longo dos últimos anos, né, depois de diversas conferências internacionais, acabaram recebendo aí metas para combater a crise dentro dos países da OCDE. O Israel é o que anda com um nível mais baixo aí de meta, e essa semana saiu uma reportagem dizendo que a Procuradoria-Geral
Crítico-Geral do Estado, diz que o principal responsável aí vamos dizer assim, pelo desestímulo, né, e pelo fracasso, acho que é melhor dizer o fracasso desse combate à crise climática aqui em Israel, é o Ministério das Finanças, que é um dos ministérios dirigidos pelo Bezalel Smotrich. E para comentar essa notícia, inicialmente a gente vai chamar o nosso amigo Rafael Stern, direto do seu pós-doutorado da Califórnia, que vai trazer pra gente todos os detalhes desse relatório. Manda aí, Rafa. Pois é, essa semana saíram 3 relatórios como se fosse o Ministério, o Escritório do Crítico-Geral do Estado. Né, o Crítico-Geral do Estado, ou sei lá, tem um nome Ombudsman, tem uma origem sueca, né, até por isso que parece o nome aí de móvel da IKEA, mas é como se fosse um órgão que alguns jornais têm, algumas empresas têm, né, são pessoas que dentro da organização criticam, né, e buscam onde a organização deve melhorar e tal, buscam as falhas, né, buscam as lacunas e dão sugestões para melhorar. Israel tem um crítico geral do Estado funciona como um poder independente, não está submetido a nenhum poder executivo, legislativo ou judiciário. Ele funciona mais ou menos como o presidente do Estado, que também é um poder independente, que tem poucas atribuições, vinculações legais, assim, mas ele tem essa independência. E a função dele é justamente buscar as lacunas, buscar as falhas e dar sugestões onde o Estado pode melhorar, né? E, bom, talvez o material que ele produz depois possa ser usado, por exemplo, pelo Poder Judiciário, pelo Supremo Tribunal, para determinar ações que certos ministérios devem fazer, para determinar, enfim, falhas depois na aprovação do orçamento, né, como se fosse um farol, assim, talvez para ajudar um poder a controlar o outro. Mas, enfim, fechando parênteses, o escritório do Crítico-Geral do Estado de Israel divulgou essa semana 3 relatórios da área de meio ambiente, tá? Essa pessoa específica que ocupa esse cargo atualmente se chama Mataniyahu Engelman e ele tem esse interesse particular muito forte com o meio ambiente. Eu o conheço pessoalmente, eu passei um dia com ele no ano passado, parte de um programa que eu fazia de introdução de cientistas em cargos do governo, e ele adora esse programa. Ele já contratou muitos egressos desse programa para trabalhar com ele, e a gente conversou bastante um dia inteiro, e como o programa tem foco no meio ambiente e ele também, ele sempre tenta atrair pessoas para trabalhar lá. E ele explicou bastante como funciona o processo de produção desses relatórios e tal. Enfim, eu vim aqui para comentar um pouco com vocês, né, esse relatório último que saiu. Então, dos 3 relatórios que saíram, talvez o de mais destaque seja sobre as ações do governo em relação a políticas de mitigação, preparação, né, e adaptação do Estado de Israel à crise climática. E o relatório, na verdade, ele é um acompanhamento de um relatório que saiu em 2021, já bem enfático, bem detalhado, bem profundo, dando várias sugestões do que o governo deveria fazer. E ele queria ver o que o governo fez, e depois, né, baseado inclusive nas críticas e sugestões dele. E o relatório, esse novo, foi muito ruim, porque ele, na verdade, concluiu que o governo praticamente não deu bola para o que ele sugeriu e não fez as sugestões sugeridas, e isso é muito ruim. Então foi um relatório com um tom bem crítico, apesar de que ele não cita nomes, não cita ministérios específicos, não cita ministros específicos, mas dá para ler nas entrelinhas ali que ele tá bem chateado. Então é isso, né, para dar um contexto, assim, né, acho que em linhas gerais ele critica muito as metas de mitigação de emissões de carbono de Israel. São metas a priori muito, muito, muito assim, humildes, né? Metas assim que, comparado com outros países do mundo, principalmente Israel faz parte da OCDE e tal. Então, assim, enquanto membros da OCDE estão com metas de reduzir emissões de carbono em muito, Israel tem metas assim, né? Muito, muito humildes. Então, por exemplo, energias renováveis, tá? Até 2030, Israel tem uma meta de ter 30% de energias renováveis, enquanto que 2030 em outros países a meta é 80%, alguns é 100%, alguns é 70%, e muitos estão conseguindo chegar lá. E aí ele diz que, além da meta de Israel ser muito baixa, 30%, mesmo se Israel fizer todos os esforços, já não vai dar, porque estamos em 2024 e estamos muito longe dessa meta. Então, ele falou que já essa meta baixa já não vai
pra chegar com o que Israel tá fazendo hoje, e mesmo se mudar de direção, em 6 anos vai ser muito difícil superar essa meta. E isso é uma vergonha, né? Porque, na verdade, países até muito mais pobres e com muito menos recursos do que Israel têm metas muito mais ousadas e estão conseguindo chegar nessas metas, né? Então, assim, isso na verdade coloca Israel num grupo de países que Israel não quer estar, né? Digamos, que Israel não quer se comparar. Porque Israel tem mais recursos e tem mais condições de fazer coisas, né, mais avançadas. E isso é muito ruim internacionalmente. Mas, assim, existe talvez um conceito, uma autopercepção de Israel como, a gente é um país muito pequeno, quase irrelevante no quesito de emissões globais. E, bom, não vai fazer diferença nenhuma se a gente diminuir, zerar nossas emissões de carbono ou não. Isso é verdade? Porra, né? Mas assim, você pode reduzir, você pode pegar um país gigante, como os Estados Unidos, por exemplo, e aí, bom, você tem 50 estados. Cada estado pode dizer, eu sou só um estado dentro de um país. Aí você pode chegar em cada estado e falar, não, sou só uma cidade dentro de um estado dentro de um país. Você pode chegar num bairro e falar, a divisão ela é infinita. Então, se cada um começar a se dividir e falar, não, mas a minha rua aqui é irrelevante, então eu vou continuar igual as outras ruas que diminuam, aí todo mundo vai se ferrar junto, né? Então, assim, é um argumento um pouco que tá certo, mas ele é um pouco cretino, né? E fora o fato de que, assim, Israel já fez revoluções no quesito de recursos hídricos, no quesito né, enfim, coisas digitais e tal e tal. E, assim, tem um potencial muito, muito grande de Israel para criar soluções muito inovadoras para a questão de energia renovável e baixas emissões de carbono e tal. Então, assim, Israel poderia funcionar como um micro laboratório, onde a coisa vai funcionar legal e isso pode ser expandido para o mundo inteiro, né? Então, assim, uma oportunidade aí incrível também, né? Que Israel poderia ter enfim, né? De liderar aí um campo de soluções para o mundo. Então, é um desperdício também não cuidar disso. Mas eu já vi, por exemplo, uma pessoa que trabalhava na questão de energias renováveis em Israel, falando de uma outra meta que Israel tinha para até 2010 ter 10% de energias renováveis. Até 2015, sei lá. E a meta tinha sido assinada 10 anos antes. E ele falou com muito orgulho. O que a gente fez? A gente sentou, não fez absolutamente nada durante 8 anos, esperou outros países, como a Alemanha e tal, investirem nessas energias, elas ficarem mais baratas, e em 2 anos, bum, a gente corre e implementa tudo. Primeiro que assim, não funcionou, porque em 2 anos você não consegue realmente implementar tudo, então Israel ficou atrás da meta e não conseguiu cumprir uma meta muito, muito, muito humilde. E segundo que é muito cretino, né? Porque todo o carbono que foi emitido nesses 10, 8 anos aí foi emitido, né? E ele faz mal para todo mundo. Então, mas acho que existe essa concepção também de, vou dar uma de malandro aqui e tal, sabe? Então, Israel tenta botar metas muito baixas, depois tenta jogar um pouco, né? Fazer um jogo duro ali, uma catimba assim na meta e, pô, dá no que dá, né? Israel não atinge a meta e tal, e isso é muito ruim internacionalmente, né? Pra Israel. Mas é isso, né? Tipo, uma das críticas grandes do relatório aí do Crítico Geral do Estado também foi que muitos ministérios e organizações não criaram equipes que era uma coisa que foi uma decisão do Estado, que tem uma coisa que tem quase um peso não tem peso de lei, mas tem um peso de diretriz, né, estatal, que cada ministério teria que criar um plano de como esse ministério iria se preparar para lidar com as mudanças climáticas. E eu trabalhava no Ministério da Agricultura de Israel no ano passado. E a minha experiência, assim, o relatório, né, do Crítico Geral do Estado fala que, assim, praticamente nenhum ministério fez isso. Só que, assim, eu queria dar esse depoimento de dentro também, assim. Eu fui chamado para fazer parte dessa equipe que bolaria esse relatório. Essa equipe foi formada de improviso, chamando uma ou outra pessoa ali. E no final, uma outra pessoa virou uma equipe de umas 30 pessoas, e todas elas extremamente ocupadas e sobrecarregadas de funções de 1 milhão de outras tarefas que elas tinham lá. A gente fez algumas reuniões muito sem foco também, muito sem saber aonde chegar, e que não deu em nada, pelo menos no tempo que eu tava lá e pelo visto até agora. Por que isso? O Netanyahu, que já tá no poder, né, há uns 15 anos, ele se orgulha de ter tornado o Estado mais eficiente, o Estado gasta menos, não sei o que lá. Só que assim, isso veio a um custo muito, muito, muito alto, no sentido de que ele demitiu muitos funcionários públicos, tá? No início daí dos anos 2000. Enfim, lá pelo 2009 e tal, quando ele assumiu aí essa última leva de governo. E isso deixou o serviço público muito, muito, muito capenga
capenga de força de trabalho, de mão de obra. E as pessoas estão extremamente sobrecarregadas. Muita gente acumulando funções que deveria ser de várias pessoas. Então, assim, uma pessoa trabalha por 4, 5, sabe? Então, fica realmente muito difícil uma pessoa assumir uma responsabilidade e levar até o fim. E assim, legal, ele enxugou o serviço público? Sim, mas assim, isso veio a custo de o Estado fornecer serviços muito, muito capengas para a população, sabe? Então, é muito complicado. Eu acho que nem sempre é eficiente você enxugar a mão de obra, né? Sem ter um plano também de torná-la mais eficiente ou menos sobrecarregada e tal. Mas enfim, essa é a minha opinião. Por exemplo, o relatório do Crítico Geral do Estado também critica muito o Ministério das Finanças ou do Tesouro Nacional, enfim. E assim, uma crítica que talvez não tenha tido nem tempo de entrar no relatório é o seguinte, né? Com a guerra e tudo mais, e como o Estado não quis cortar em gastos como com coisas religiosas e tudo mais, o governo precisou inventar gasto, inventar fonte de renda nova e tal, né? Então, qual foi umas soluções geniais, entre aspas, do Ministério das Finanças aí, ou do Tesouro, foi taxar carros elétricos. Então, assim, carro elétrico já é só 1% da frota de carros em Israel. E tem um plano aí de aumentar tudo mais, mas é muito difícil, né, aumentar. Então, o que eles fizeram? Vamos botar imposto. Vamos taxar carro elétrico. Então, assim, vai ser muito mais difícil agora ainda. Pessoas que talvez estivessem pensando em comprar um carro elétrico, em comprar, né? Então, assim, são coisas que vão só atrasando as coisas e tudo mais. Então, é isso. Israel tem um longo caminho ainda, muito dever de casa para fazer, para cumprir suas metas e aumentar suas metas, né? Quem sabe dobrar a meta, pegando aí inspiração de outros países para melhorar sua atuação aí nas mudanças climáticas e quem sabe ir muito além da meta e servir como um farol de inspiração para outros lugares do mundo. Mas eu queria terminar também com uma nota um pouquinho otimista, que nem tudo está perdido, tá? Na semana passada, a gente está no final do inverno, início da primavera em Israel. E teve um dia que fez o tempo muito bom, céu azul, muito sol, não estava muito calor, não estava muito frio, então o consumo de eletricidade foi muito baixo. O que aconteceu? Nesse dia, por algumas horas no meio do dia, a produção de eletricidade em Israel foi mais da metade dela, mais de 50%, só de energia renovável. E assim, a meta, né, de Israel até 2030 é 30%, de uma forma um pouco mais consistente, o ano todo e tudo mais. Israel está longe dos 30%, mas em dias com boas condições e com baixo consumo de eletricidade, já deu para chegar em mais de 50%. Ou seja, a infraestrutura está amadurecendo com boas condições, dá para chegar lá, e isso é uma boa notícia. Então, é isso aí, sabe? É um sinal de esperança que dá para chegar lá, mas Israel realmente tem que olhar para esses relatórios e para sua situação, fazer uma autocrítica e trabalhar com mais afinco para poder chegar lá. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. Obrigadão pelo comentário e, obviamente, Rafa, sempre que a gente fala aí sobre questões climáticas, você é o nosso enviado e te chamaremos mais vezes. João, tem algo mais a comentar aí sobre a crise climática? Não, eu tenho a comentar sobre o Ministério das Finanças, né, o papel dele. Como o relatório mostrou, o Ministério das Finanças foi apontado como principal causa, né, do não cumprimento das metas israelenses. E essa semana a gente teve um debate dentro do governo que não impressiona ninguém, mas que os dois lados estão errados. Mas acho que talvez até tenha um lado mais errado que o outro. E o Ministério das Finanças, ele está justamente nesse lugar. Qual é esse debate? Saiu, enfim, na verdade, a empresa de energia israelense, ela publicou um relatório dizendo que nos próximos anos, a região do Gush Dan, que é a região metropolitana de Tel Aviv, ela pode sofrer apagões de energia por conta do fornecimento. E o Ministério das Finanças, em conjunto com o Ministério da Energia, eles elaboraram um projeto para construir duas usinas termoelétricas, ou seja, que geram energia à base de gás. Não vou falar gás natural, senão o Rafa fica irritado comigo, porque falou que natural é só para passar uma mensagem de que o gás é uma coisa menos problemática para o meio ambiente. Mas enfim, são duas usinas termoelétricas que forneceriam energia para a região da metropolitana de Tel Aviv e que resolveriam, enfim, o problema antes que ele acontecesse, né? E essas usinas, depois de mapeamento feito, que tem a ver com questões de poluição, que tem a ver com questões de estrutura física, enfim, de todo o resto, todo o estudo feito pelos técnicos, eles escolheram um local que fica entre as cidades que fica, na verdade, na região que se chama do sudeste do Asharon, que fica entre Rosh Ain e Kfar Saba, onde eu morei, né? Na parte oriental dessas cidades e bem próxima da linha verde. Linha verde, que é a linha imaginária, muitas vezes ela não é tão imaginária assim, que separa o território
soberano de Israel da Cisjordânia, território ocupado da Cisjordânia. E essas usinas ficariam ali. E aí o Ministério dos Transportes, ele se opôs a essa construção porque ela prejudica a construção de uma estrada que facilitaria a vida dos colonos. Uma estrada interna dentro da Cisjordânia, mas que não poderia ser construída por causa dessas usinas, uma vez que você tem que isolar a área ali, você não pode se aproximar muito, etc, etc. E a Miri Regev, ministra dos Transportes, parece ter sofrido muita pressão do Yossi Dagan, que é o prefeito do Conselho Regional da Samária, que é um sujeito ultra mega radical, e ela tá batendo de frente com o Ministério das Finanças para que essas usinas não sejam construídas, né? Enfim, então a Miri Regev, olha só que engraçado, a Miri Regev tá batendo de frente com o Bezalel Smotrich, que é o maior representante dos colonos na Knesset, para ajudar os colonos, né? Para favorecer os colonos. Enfim, que é uma coisa muito bizarra, né? Vale lembrar que o Bezalel Smotrich já foi ministro dos transportes. Agora, a Miri Regev, ela não se presta a esse papel à toa. Ela tá defendendo os colonos contra o Smotrich aí, porque ela quer, de alguma maneira, trazer os eleitores do Smotrich para ela. Mas a Miri Regev também, ela se apresenta como uma grande defensora da periferia. E ela faz isso por meio de ataques à região de Tel Aviv, né? Ela diz que Tel Aviv recebe tudo do Estado, e Tel Aviv, todo mundo só pensa em Tel Aviv, que tem o Estado de Tel Aviv e o Estado de Israel, que são duas coisas separadas, e blá, 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 blá. Então, ela vai e se opõe a uma política que, obviamente, apagões de energia na região de Tel Aviv prejudica a economia do país inteiro, né? Porque a indústria do país também está concentrada na região de Tel Aviv, e porque a região metropolitana de Tel Aviv ela concentra uma população de mais de 3 milhões de pessoas, que é quase um terço da população inteira de Israel. E que, obviamente, tem muitos eleitores do Likud ali também. Por exemplo, nas cidades de Bat Yam, de Petah Tikva, que são ali na região metropolitana de Tel Aviv, né? Então, para não falar de Bnei Brak, então, o eleitorado ele é todo ultra-ortodoxo. Enfim, então ela tá nessa briga pelo personagem que ela cria em função de si mesma, ok? E no caso, o Smotrich tá saindo como cara pragmático aí. Mas, mais uma vez, quem sofre, ganhando a Miri Regev ou ganhando o Smotrich, é o meio ambiente. Porque a construção de estrada, ela vem se mostrando, relatório traz relatório, como uma contribuição também para a destruição do meio ambiente, porque você aposta ainda mais no transporte rodoviário, que é altamente poluente, que Israel, a gente já tem um trânsito ultra sufocado, que é muito problemático, e a estação de energia de gás, ela é poluidora, ela é a base de queima de carbono, que contribui para o superaquecimento global e para a crise climática, e que não pode ser considerada uma solução para esse problema. Então a gente está aí entre duas propostas retrógradas para o meio ambiente, uma menos ruim, porque uma pelo menos fornece energia, a outra ela causa mais perdas de direitos para os palestinos e mais benefícios para os colonos, né? É tudo que ela traz, nada além disso. Mas ainda assim nenhuma delas devia ser a solução. Então isso é só para que o ouvinte entenda quais são os dilemas desse governo que a gente vive hoje, né? Se são destruir o ambiente ou destruir o ambiente e favorecer os colonos. Basicamente é isso. E obviamente, destruir o ambiente, favorecer os colonos e também causar apagões na região de Tel Aviv, né? É o apocalipse ou o apocalipse piorado. E ocupar a faixa de Gaza, e ocupar a Cisjordânia, e mandar rabino para as cidades. Essas são as preocupações do governo. Esses são os dilemas do governo. É isso. Bom, já que a gente vê todos esses dilemas aí, tudo que eles implicam e tudo mais, eu acho que combina muito bem com a nossa próxima notícia, que é sobre a queda de Israel em mais um ranking. Dessa vez o ranking da democracia, que é um ranking feito que analisa aí as democracias liberais mundo afora. Israel é a primeira vez desde 1973 que Israel cai no ranking, e agora ele foi, por conta de tudo que aconteceu, na verdade, menos por conta da guerra, né? Porque esse ranking é de 2024, então ele não analisa, a guerra começou em outubro, então ele não, a análise não é feita pelo que está acontecendo na guerra, mas a análise é feita pelo que aconteceu antes da guerra, que foi todo o processo de golpe no sistema judiciário, que fez com que Israel perdesse aí, caísse nesse ranking, e agora Israel não é mais considerada, vamos dizer assim, uma democracia liberal plena, né, vamos dizer assim, e agora uma democracia eleitoral, já que o ranking avalia que Israel não mais se encaixa em todos os elementos que a democracia liberal acredita ser importante para chamar um país democrático. Ô, João, a gente avisou e avisou, né, cara? Não foi por falta de aviso. Pelo menos nosso. Pois é, isso toca no aspecto que incomoda os israelenses, né? Que incomoda o governo Netanyahu também, que é você sair do seleto grupo das democracias liberais e você apresentar que você é a única democracia do Oriente Médio. Não é mais, né? Acabou. Não há mais democracia no Oriente Médio, né? Pelo menos não democracia liberal, né? Porque esse instituto ele lida com 6 categorias. Okay? Na verdade são 4, mas eles estabelecem 2 zonas cinza, okay? Que são a democracia liberal, a democracia eleitoral, que é um regime que ele sustenta eleições livres, mas que ele tem sérios problemas em questões como igualdade, como Estado
Estado de Direito, como independência do Poder Judiciário e etc. Aí você tem a Zona Cinza, que são países que estão nessa zona cinza entre democracia e autocracia, mas que estão tendendo mais à democracia. Aí você tem a Zona Cinza ao contrário, estão tendendo mais à autocracia. Depois você tem as autocracias eleitorais, que são autocracias que você tem eleições, mas não são efetivamente democracias. E você tem as autocracias totais, né? Fechadas, como eles chamam. Esse é o ranking da organização VDEM, que é uma organização sueca, e é o principal medidor de democracia liberal no mundo hoje em dia, ou seja, mais respeitado dos medidores de democracia liberal do mundo, pelo menos conceituados pelos governos e por uma série de instituições que lidam com esse conceito, né? A gente pode questionar aqui se a democracia liberal é boa, é ruim, se teve coisa melhor, se não teve coisa melhor, e se às vezes a democracia liberal ela favorece A, B ou C. A gente pode debater isso aqui até amanhã. O fato é que Israel caiu nesse ranking, e é um ranking que a população israelense e o governo israelense consideram. Então, com as regras do jogo que Israel gosta de jogar, Israel perdeu. E isso é muito importante a gente dizer, né? Porque se esse ranking dá uma nota baixa para Cuba, Cuba vai dizer, mas esse ranking é totalmente viciado para estruturas socialistas, para estruturas capitalistas, e que a gente não pretende ser uma democracia liberal, nunca pretendeu, e a gente vê o nosso regime como superior aos regimes de democracia liberal. E pronto. E aí eles não querem jogar esse jogo, e que eles ganham uma nota baixa não é relevante para um país como Cuba, ou como a China. Para um país como Israel, isso é muito relevante. E isso é preocupante também, porque isso não vem por boas razões. Um país que pretende ser, ou que almeja ser uma democracia liberal, cair no nível, quer dizer que ele não está conseguindo ser o que ele quer. E isso eu falo do país, não do governo. Agora vamos entrar nesse ranking, tá? Primeiro de tudo eu vou comentar a manchete do Haaretz. A manchete do Haaretz é do jornalista político Mikhail Hauser-Tov. Ele comenta o seguinte, que Israel caiu para o status de democracia eleitoral e está junto de países como o Brasil e a Polônia. Isso não quer dizer coisa boa sobre o Brasil. Ou pelo menos na visão israelense sobre o Brasil, né? A gente pode discordar. Mas, eu vou chamar atenção para isso porque, na verdade, o Brasil ficou com a pontuação à frente da pontuação israelense. A Polônia está bastante abaixo. Agora, Brasil e Polônia são dois países que recentemente saíram de governos, né, de extrema-direita. E os dois trocaram de governo. Israel não. Então a gente sabe que esses dois governos, eles fizeram um estrago na democracia desses dois países. Por exemplo, a Hungria está bem abaixo. A Hungria segue com um governo de extrema-direita, né? Então a gente sabe que esses governos fizeram um estrago danado, né, na democracia dos dois países, e os dois decidiram não ir por essa tendência, né? E Israel ainda está indo por essa tendência. E o relatório, ele dá explicação específica para por que Israel caiu. Eles falam em constantes ataques à democracia, um governo que tenta empurrar uma reforma do judiciário que reduz o poder judiciário, constantes ataques à Suprema Corte, citam a lei aprovada que cancela a cláusula da razoabilidade, que a Suprema Corte já em 2024 cancelou essa mudança, mas e provavelmente saiu depois do relatório ser publicado. Mas eles também citam evidentes sinais de aumento da tortura no país, que não tem nada a ver com a reforma judicial. É curioso que entre 73 e 2023, Israel teve na condição de democracia liberal plena, né? E isso mostra pra gente que a ocupação influi muito pouco na medição desse ranking, o que pra mim é altamente questionável. João, mas a ocupação ela só influencia no território palestino, internamente já é uma democracia. Isso também é questionável, porque o soldado que serve na Cisjordânia, ele com certeza é contaminado pelo que ele viveu ali. Israel é o único país do mundo que a juventude ela tende a ser mais de direita do que a população mais velha, né? Os medidores mostram o contrário no mundo inteiro. Em Israel não é assim que as coisas funcionam. Se você tira o exército dessa questão, enfim, você exclui um componente pelo qual a grande maioria da população israelense passa, né? Então eu acho que isso é relevante aí, por exemplo, além do que, enfim, a ocupação ela influencia a democracia israelense de várias maneiras. O Marquinhos publicou um fio no Twitter essa semana mostrando a perseguição sobre ativistas da esquerda durante a guerra, né? Enfim, você acha que a ocupação não influencia isso? Você acha que não tem perseguição social aos militantes da esquerda? Óbvio que tem. Professores, né? Acadêmicos, né? Acadêmicos, pois existem grupos, existem instituições cujo trabalho é perseguir militantes da esquerda, e eu não vou dizer o nome de uma delas, porque eu sei que eles processam as pessoas que dizem o nome deles. Enfim, eu não sei se eles entendem português, se esse podcast vai chegar neles, mas e eu tenho muita convicção de que eu ganharia essa ação, mas ainda assim eu não estou disposto a ir para a justiça agora, então eu não vou dizer o nome deles. Processar, uma vez eu escutei de um advogado, que eu posso processar qualquer um por qualquer outra coisa. Eu posso processar o meu filho, que ele não me deu atenção de pai. Meu filho, no caso, não, porque ele é menor de idade, ok? Obviamente que eu vou perder esse processo, mas processar eu posso. Então, enfim, mas fechando inclusive, vamos
colocar isso nesse ponto, essa é uma estratégia clara de intimidação, né? Sim, Que claro. afeta a democracia, que afeta, obviamente, a democracia. É você judicializar tudo e você intimidar os teus críticos, né? Que estão falando a verdade. Mas, enfim, como eu não disse o nome, vocês vão ficar imaginando qual é essa organização, se vocês conhecerem. Enfim, Tá tem lá gente que no é um pouco fio, mais tá lá no corajoso. fio, né? Tem gente que tá lá no fio entre elas. Tem gente que é mais corajoso que eu e que Eles, fala inclusive, abertamente. eles colocam só o nível eles buscam o nome de professores que falam contra a ocupação, que, enfim, falam de apartheid e tudo mais, e eles criam um perfil para esses professores, dizendo a universidade em que eles atuam, o nome deles, o telefone, geralmente é o telefone de contato da universidade, né? O telefone, no caso, da sala do professor, o e-mail, documentos em que o professor assinou, no caso, defendendo a opinião dele, eles colocam um link para os artigos, link para não sei o quê. Enfim, é uma página realmente de perseguição política. Eles só não botam a foto do professor, eles fazem um desenho, como se fosse uma caricatura. A foto eles não botam nome, contato profissional e tudo mais. Enfim, perseguição política, né? Mas se a gente falar o nome deles, isso aqui é perseguição. A minha esposa, inclusive, ela sofreu um processo disciplinar na universidade por ter um debate acalorado com eles em espaço público e ela foi demitida do trabalho dela, que era na segurança da universidade, por conta, enfim, de acusações de grupos como esse, né? Enfim, mas fechando esse parênteses. Bom, então, esse ranking, ele não considera as questões da ocupação no nível que deveriam considerar, o que eu acho um erro. Da mesma maneira que o ranking da The Economist, que também é um ranking famoso do Index, também não considera, né? The Economist não saiu esse ano. Lá o Israel está constantemente também na segunda categoria, que é democracias com problemas. Lá tem 4 categorias só, que são democracias plenas, democracias com problemas, regimes híbridos e regimes autoritários. Israel é uma democracia com problemas, que está muito mais próximo das democracias plenas do que dos regimes híbridos, mas vem perdendo pontos nos últimos 2 anos, e eu tenho absoluta certeza, né, que quando surgiu o Index de 2024, Israel vai ter descido essa pontuação. Não vai ter descido de nível, mas vai ter descido essa pontuação. Mas enfim, então esse ranking ele faz com que Israel perca pontos no terreno que Israel gosta de ganhar, né? E é interessante porque eles também separam por regiões, e no Oriente Médio, Israel continua tendo a pontuação mais alta entre todos os países no ranking do VDEM, mas já não é mais uma democracia liberal. Aquele azulzinho escuro que eles mostram no infonográfico deles já não aparece mais em nenhum país do Oriente Médio, né? E isso enfim, isso diz muita coisa. O que mais que eu tenho para dizer sobre isso? Porque esse ranking pode influenciar na queda do governo? Não, mas esse ranking ele pode influenciar em 2 questões que são muito caras a Israel. Uma é na economia. O mercado, a instituição mercado, né? Ela não gosta de países que não apresentem situações de estabilidade e segurança, né? E eles gostam, por exemplo, de democracias liberais constantes e que sejam também economias liberais, né? E então, uma democracia em crise, ela pode eleger líderes que hoje em dia se convencionou chamar de populistas, mas no fim das contas está falando da nova extrema-direita, que podem tomar decisões arbitrárias e que, ao mesmo tempo, elas sejam que elas não obedeçam ordens lógicas e que possam ser corruptas, porque quando um líder tem muito poder, ele pode favorecer os seus aliados e o mercado perde confiança no país porque você não entra como aliado, você deixa de entrar, né? Então, para a economia capitalista liberal, isso representa uma quebra de confiança. E a agência Moody's de crédito já tinha apontado, já tinha descido a nota de Israel pela primeira vez também, na história, no caso, e a previsão é de pessimismo, inclusive, ou seja, pode descer mais ainda. E outro fator que também esse ranking é relevante é que quando eles apresentam que as principais razões para a queda de Israel nesse ranking são os constantes ataques ao poder judiciário, isso afeta o argumento israelense na sua própria defesa na acusação de genocídio no Tribunal Penal Internacional, né? Não no Tribunal, perdão, no ICJ, né? Na Corte de Justiça Internacional, uma vez que os países democráticos e com judiciário independente e forte, eles costumam alegar, e essa alegação costuma ser levada em consideração, que o regime democrático interno coíbe infrações à lei e crimes contra a humanidade, por suposto, né? Se você não tem um poder judiciário forte, você não tem como apresentar para o ICJ esse argumento de que o teu poder judiciário vai coibir crimes contra a humanidade, porque o próprio governo, que é quem comanda o exército, no caso, está atacando o poder judiciário. Então isso é um golpe para a defesa de Israel no ICJ muito grave, muito forte, né? Enfim, e para eu terminar, eu vou fazer um comentário agora que também deveria influenciar nesse medidor, e eu acho que até influencia, mas talvez não tenha, obviamente que isso não saiu, que essa semana, né, acho que ontem mesmo, na quarta-feira, o jornalista Chaim Levinson, do jornal Haaretz, ele teve acesso e publicou uma reportagem enorme e riquíssima de gravações feitas de conversas entre o ex-chefe, né, na verdade, presidente da Ordem dos Advogados de Israel, que era o FNAV, que
perdeu as eleições no ano passado, no meio da tempestade aí da reforma judicial, né? E ele era o candidato do governo Netanyahu, ele perdeu. Ele já tinha sido, vale lembrar, condenado por assédio sexual em relação à nomeação de juízes, okay? E agora pegaram gravações dele, okay? Porque ele conseguiu pressionar, em 2016, a então ministra da Justiça, a Ayelet Shaked, a nomear como presidente do Tribunal Regional de Tel Aviv um juiz chamado Orenstein, que era indicado por ele, e eles interceptaram várias gravações nas quais ele estava combinando com esse juiz, que virou tribunal regional ali, o que é muito relevante para ele. Ele está combinando com ele determinadas causas, determinadas nomeações, determinadas demandas que iam favorecê-lo profissionalmente e que favorecem a linha deles, né? E eles fazem essas trocas. Já agora a gente tem que nomear um sujeito ligado aos assentamentos, porque a Ayelet Shaked é de um partido chamado a Casa Judaica, que no momento ela participava, que está interessado em favorecer as pautas deles. Então agora a gente tem que atuar para esse lado. E em determinadas causas ele fala, bom, agora eu paguei a dívida com você. Não, você não se preocupa não, que eu vou arrumar outras dívidas para você pagar comigo. Assim, nesses termos foi o debate. E um judiciário contaminado por indicações políticas e corrupção desse tipo também não é um judiciário tão independente assim. E obviamente que isso afeta, né, a democracia local de um país, né, a democracia interna. Eu não estou nem falando da ocupação nesse caso. Embora, obviamente, a gente viu que questões relacionadas aos colonos afetem diretamente a ocupação. Nada é totalmente isolado da questão da ocupação em Israel. Então tá aí mais uma razão para a gente se preocupar, né, com a democracia israelense, mais um golpe que a democracia israelense sofre da mão da direita, da extrema-direita do país. Eu acho que esse caso do FNV, ele mostra uma questão muito interessante, é que a população israelense, né, enfim, eu acho que tudo isso que toda essa notícia mostra uma coisa interessante. Primeiro, a população israelense achar que é a única democracia do Oriente Médio e que Israel é basicamente a Europa no Oriente Médio, né? Como em termos de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico, enfim, desenvolvimento. Israel, a população israelense gosta disso, né? Gosta desse status. E agora isso começa a ser quebrado. Só que aí isso mostra esse status, quanto ele sempre foi fictício, né? E eu acho que uma das maiores vantagens que nós que viemos de fora e temos essa percepção, podemos ver, né? Que toda essa narrativa de maior democracia, ou de não tem corrupção, ou de que é um país lindo e maravilhoso, as Israéis imaginárias, né? Que as pessoas acabam construindo, elas não existem. E a impressão que eu tenho muitas vezes é que a população israelense, ela vive dentro dessa Israel imaginária, né? Dessa Israel que é democrática, dessa Israel que não tem corrupção, dessa Israel que não tem pobreza. Eu já cansei de ouvir de muitos israelenses, não, mas Israel não tem pobreza porque tem várias organizações de caridade que ajudam os pobres. Aí eu falei, bom, mas se tem várias organizações de caridade, é porque alguém precisa, e se alguém precisa é porque tem pobreza. E, enfim, não avaliam, as pessoas acabam vivendo também dentro do Gush Dan, né, da região central do país, onde realmente você vê menos pobreza. Na periferia é onde você vê a pobreza. E as pessoas não têm esse acesso, não vão até lá, enfim. Então, eu vejo muito que a população israelense acaba vivendo dentro dessa Israel imaginária, numa Israel onde é um país de primeiro mundo, super avançado, em que o resto, como o Netanyahu falou na semana passada, quando o chefe como é que chama? O líder, né, dos democratas falou que Israel deveria ter eleições, o Netanyahu respondeu, não, Israel não é uma república de bananas. Não, sim, Israel é uma república de bananas, né? Porque a gente vê essas coisas acontecendo. Tudo que eles falam que não, isso é coisa do terceiro mundo, no caso, né, que hoje não se chama mais terceiro mundo, né? Sul global, né? Então assim, isso é coisa lá dos países do sul global. Não, aqui também. É coisa de Israel, é coisa nossa. Parem de olhar para os outros como se Israel fosse um exemplo de, não é. Saiam dessa Israel imaginária de vocês, né? Eu acho que isso é uma coisa que me impressiona muito. E isso diz muito também de uma outra pesquisa que saiu, que é a pesquisa do índice de felicidade, né? Que o índice de felicidade, que é uma coisa interessante, que ele é medido individualmente. A pessoa se diz feliz, de como a pessoa se vê em relação ao mercado de trabalho, né? Em relação à posição dela na carreira. Ou seja, também é um viés do que é felicidade, que é um tanto quanto capitalista, né? E que, enfim, não me agrada muito. Mas a questão Israel, o mais interessante dessa pesquisa é que é uma pesquisa individual, né? Que o indivíduo responde se ele se sente feliz ou não. Israel é o quinto na lista de países, na lista de felicidade. Olhem só onde a gente está vivendo, no meio da guerra. A gente mostra aí que a democracia se esvaindo, ocupação de 50 anos, e o cidadão israelense se acha super feliz. Isso diz tanto sobre o país, eu acho que isso diz tanto sobre a sociedade, isso diz tanto sobre
alienação frente à realidade. E mostra que realmente esse Israel imaginário existe, próprio cidadão israelense. Eu acho que assim, é um mundo paralelo sem fim, né? E a gente vê que, por exemplo, acho que faz parte disso, o que a gente vem comentando há vários episódios, da mídia israelense não falar o que acontece em Gaza, né? Faz parte dessa Israel imaginária, ou seja, nada acontece lá, a gente tá super bem aqui, do lado de lá não importa. Enfim, eu acho que é uma distopia, uma coisa muito louca o que tá acontecendo por aqui, mas enfim, a gente vai vendo esses níveis e essas coisas que realmente tudo que o israelense acreditou que ele viveu nesses últimos aí 70 anos. É isso. Ô, João, a nossa próxima notícia do bloco é sobre o ministro da Educação, Yoav Kish, que ele tinha cancelado, comentamos disso acho que há 2 episódios atrás, ele tinha cancelado aí a entrega em determinadas categorias do Prêmio Israel, que é um prêmio dado anualmente a diversas personalidades que se destacam, né, nas suas áreas e, enfim, várias organizações de direitos humanos, né, inclusive, entraram no Supremo Tribunal de Justiça com apelações para que o prêmio acontecesse e agora o Yoav Kish teve que recuar e vai dar o prêmio, mesmo que ele não goste de quem vai receber. Pois é, ele na verdade ele não foi capaz de dizer, ok, voltei atrás, ok, errei, né? Ele, enfim, agiu como se não tivesse acontecido nada. Ok, vamos dar o prêmio, né? Já foram anunciados os vencedores e a Suprema Corte ela ia obrigar o Yoav Kish a dar o prêmio e ele preferiu não receber não comprar essa briga agora. Enfim, e deu. Olha, eu não tenho mais muito o que dizer, só para quem tá meio perdido, acho que nesse episódio não lembra. O Prêmio Israel é um prêmio dado todos os anos por inovação, esse no caso é o Prêmio Israel de Inovação, e o vencedor é um dos líderes das manifestações contra o golpe no Poder Judiciário israelense. E o governo, por meio do Yoav Kish, inventou uma desculpa dizendo que não tem clima no meio da guerra para dar esse prêmio e cancelou o Prêmio Israel, né? E ele descancelou agora porque ele não pode simplesmente decidir isso. E foi tão absurdo porque nenhuma das outras premiações que acontecem no dia da independência de Israel foi cancelada. Inclusive as que tem a ver com o seu ministério, que é o Ministério da Educação. Então ele teve que descancelar isso e agora ele criou uma situação na qual pode ser que politizem a entrega do prêmio. E eu tô torcendo para isso acontecer. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política externa esta semana. Gente, como já é tradição, inicio o nosso terceiro bloco prestigiando aí todos os nossos ouvintes e ouvintes que podem e estão colaborando com as nossas campanhas de financiamento coletivo. Para quem pode e ainda não faz, os links estão na descrição do episódio. A gente tem 2 campanhas, na verdade, uma, né, que é a campanha para a criação do nosso site, que termina em 9 dias. Então, quem puder dar aquela força tá lá. E a outra é a nossa campanha constante para vocês apoiar aí o nosso trabalho, o nosso projeto. Enfim, vamos lá ao nome, então, dando aquela moral para o nome dos nossos ouvintes e ouvintes que colaboram com o nosso projeto. Alexandre Himmelstein, André Mermelstein, Ângela Goldstein, Arthur Benchimol, Bernardo Mascarenhas, Carlos Besso, Carlos Grum, Clarice, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, David Koifman, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Eduardo Feingold, Liane Pichol, Fabiana Vanderlan, Fábio Gleiser, Felipe Archimovich, Giovanna Orso, Glenda Rubenstein, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Ilana Stein, José Orenstein, Lilian Starobinas, Leonardo Stuhl, Luiz Lederman, Marco Sarauer, Margarida Lacombe, Maria Fison, Nicole Magenzo, Noah Vago, Felipe Zucker, Rafael Fleischmann, Rafael Stern, Renato Bejinski, Roberto Dias Pereira, Roberto Tonani, Sérgio Goldbaum, Thaís Scheinberg, Alex Seiler, Alex Gruppenmacher, Alan Tabakov, Asher Kipperstock, Cláudio Dailac, Débora Segal, Eliane Cooperman, Júlia Tucci, Júlia Rios, Liz Unikovski, Luana Lima, Lúcia Maslum, Marcelo Schilvarker, Marcos Paulo Januário de Souza, Maurício Lange, Mayra Weinstock, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviek, Museu Judaico de São Paulo, Padu de Almeida, Raquel Penariol, Roberto May, Rosa Hansheim, Richard Sirrell, Rubens Kohn, Silvia May, Suzana Saul, Yael Reinstein, Ida Sandes, Gabriel Refeld, Yuri Jacob Lumer, Ale Edelstein, Daniela Rosenbaum, Muriel Correia, Guta Tolmaskin, Roberto Dias Pereira, Felipe Volokita, Ives Rosenfeld, Daniel Alvarez, Selmo Aronovich, Isadora Tarosso, Alan Grabars, Giovanni Orso, Ilan Chomrone, Fernanda Ferreira Castro. É isso, gente. Brigadão e quem quiser e puder ajudar, tudo lá na descrição do episódio. Ô, João, primeira notícia do bloco, João. O Trump, ele abriu a boca essa semana, né? O Trump de vez em quando abre a boca. Eu não sei se é bom ou se é ruim quando o Trump abre a boca, mas ele abriu a boca essa semana e falou que acabaria com a guerra rapidamente. E de uma vez de outra ele falou, resolve isso aqui, coisa que o Biden não tá fazendo, o Trump falou que faria. Inclusive,
inclusive, como forma de encher a sua própria bola, ele disse que deve lembrar que os acordos de Abraão, né, o acordo que fez aí com que Israel assinasse a normalização das relações com Emirados Árabes, Bahrein, Sudão, entre outros, né, que levou à possibilidade também da entrada da Arábia Saudita, que ainda não assinou, foi coisa do Trump, realmente foi. E aí, o que Donald Trump faria se ele fosse presidente para acabar com essa guerra? Não sei, ninguém sabe, né? Não sei, ninguém sabe o que ele faria. Ele está na posição confortável, que é que ele pode dizer, pode soltar bravata e dizer, se fosse eu, ia acontecer tal e tal coisa. Ah, se fosse eu ali, ah, se não sei o quê. É que nem as pessoas falam, ah, se fosse meu filho, ah, mas na hora, a gente não sabe qual ia ser a verdade. Enfim, então, eu quero dizer o seguinte, o que mostra essa declaração do Trump é que ele não vai dar um terreno confortável para o Netanyahu, como algumas pessoas pensam. Hein? E isso tem a ver com a relação dos dois. Trump ficou magoado com o Netanyahu e cansou de repetir isso. Ele diz que o Netanyahu foi o primeiro líder do mundo que reconheceu a vitória do Biden. Não é verdade. Inclusive, o Barack Ravid, que foi quem colheu essa entrevista, disse que ele foi o 14º ou 15º, já não me lembro, mas foi só 2 dias depois da vitória do Biden ser anunciada, né? E o Trump justamente comparou a reação do Netanyahu com a do Bolsonaro. Quer dizer, o presidente do Brasil podia ter feito que nem ele, esperou até não poder mais, que me deu crédito e tal, e confiou. O Netanyahu, naquele momento, talvez ele tenha achado que o Biden estava morto e enterrado, né? Que o Trump estava morto e enterrado, só daqui a 4 anos ele ia ter que conviver com ele de novo, precisava fazer uma média com o novo presidente dos Estados Unidos, e fez a declaração parabenizando o Biden pela vitória. O Trump nunca aceitou, já cansou de repetir isso, disse que deu de presente para o Netanyahu o reconhecimento do Golan como território soberano israelense das colinas do Golan, como para que ele pudesse usar isso na campanha eleitoral dele, enfim, e ele mostrou mágoa. E no início da guerra ele criticou o Netanyahu, falando, olha só, o que está acontecendo em Israel agora é a responsabilidade do Netanyahu. Então tem essa mágoa. Mas também tem outra questão, que as pessoas tendem a associar o Biden, as pessoas tendem a associar o Trump como a extrema-direita que quer promover o genocídio de todos os povos que ele considera de segunda linha, para dizer o mínimo. Enfim, essa semana mesmo a gente fez um comentário terrível sobre parte dos imigrantes nos Estados Unidos, dizendo que alguns não são nem seres humanos, né? Enfim, desumanizando do jeito mais direto possível. Enfim, o Trump, a verdade sobre o seu governo é que ainda que ele tenha contribuído muito para o crescimento da extrema-direita a nível global, e ainda que ele tenha sido um asco, né, com a população de imigrantes, enfim, que o governo dele tenha incentivado posições racistas aqui e ali, e que tenha passado pano, quando não apoiado, supremacistas. Na questão da política externa, o Trump ele atua muito pouco de maneira proativa, em função de conflitos, né? Ele não começou nenhuma guerra durante os 4 anos que ele teve no poder. No Oriente Médio, ele teve 2 ações que foram relevantes, com exceção dos que foram ligados a Israel. Com Israel, ele realmente teve ações que foram mais relevantes. Mas ele teve duas que não tiveram a ver com guerra, né, especificamente. Foi a mudança da capital, né, da embaixada para Jerusalém, foi os acordos de Abraham, de normalização de Israel com os Emirados Árabes, o Sudão e o Bahrein, e depois, posteriormente, o Marrocos, que ele intermediou. E foi também o esquema, o acordo do século, que não foi para frente, né? Foram as medidas principais do Trump, e além do reconhecimento das colinas do Golan e também de parte dos territórios como território israelense. Mas não foi, por exemplo, não teve um incentivo para conflitos militares, salvo duas questões em relação ao Irã, né? Uma delas também não foi exatamente militar, foi romper o acordo nuclear, e o assassinato do Soleimani, que era o general-chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, que o Irã revidou e o Trump falou, beleza, acabou aí, né? E nem não continuou o conflito armado com o Irã depois desse momento. Então, por que o Trump foi assim? Porque ele é pacifista? Claro que não, né? Porque ele tem pena da população árabe, porque ele não quer se meter. Ele não quer se meter porque a campanha dele é baseada no isolacionismo dos Estados Unidos em determinados aspectos, e não usar o dinheiro do contribuinte para questões que não influenciam a vida deles diretamente, né? Isso quer dizer que o Trump não vai entrar numa guerra, nem que ele não vai fazer uma guerra. Se for conveniente para ele, obviamente que ele vai fazer, né? Mas ele não quer, ele não pretende exercer esse papel dos Estados Unidos, que os Estados Unidos vem exercendo historicamente nesse nível, né? Como outros presidentes quiseram, como, por exemplo, o histórico dos presidentes republicanos quis, e dos democratas também, incluindo o Biden, o Obama e o Clinton. O Trump quis se afastar, ele se afastou de crises com a Coreia do Norte, né? No início teve uma tensãozinha, depois ele tirou até foto com o Kim Jong-un,
ele se afastou de crises em diversos outros lugares, ele começou a retirada norte-americana da Síria e praticamente deixou a Síria livre para os russos fazerem o que quiserem lá. Ele, enfim, exerceu muito menos influência na Líbia, no Iraque, no Afeganistão, preparando o terreno para a retirada das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão. Essa foi a política dele. Então, é bem possível que o Trump tivesse dito para o Netanyahu o seguinte: eu vou te dar arma, e você se vira. Eu não vou fazer visita nenhuma a Israel, não vou fazer um comentário ou outro racista contra os árabes, mas você se vira aí. E se depender de aprovação do Congresso, eu não vou articular nada. O Congresso, porque aí se eles não aprovarem, eu jogo a culpa neles, e se eles aprovarem, não é minha responsabilidade. E pronto. E aí o gasto público fica nas costas do Congresso. Então, basicamente, não é garantia a vitória do Trump de que o Netanyahu vai ter vida fácil e de que Israel teria uma situação melhor que com o Biden. Eu acho pelo contrário. Eu acho que Israel, com o Biden no poder, está sendo mais apoiado pelos Estados Unidos do que estaria sendo, talvez, sob qualquer outro presidente que estivesse no poder lá. Então o Trump fez esse comentário, okay? E acende a luz amarela aqui para algumas pessoas que estão achando que vai ser tudo igual. Não, não é tudo igual e não necessariamente vai ser mais apoio a Israel do que o Biden está fazendo agora, pelo contrário. Eu acho que seria menos. Sobretudo se o governo for o governo Netanyahu. E o Trump soltou outra frase essa semana, que não tem nada a ver com Israel, mas também mostra um pouco o que ele está querendo construir para o público interno dele e que pode dar uma tendência também da visão dele sobre Israel e sobre os judeus. Que ele disse: o judeu que vota no Partido Democrata é um traidor da sua religião. Enfim, com essa frase eu me despeço, eu deixo que vocês interpretem, ou que o Marquinhos interprete aí o que ele quis dizer, ou faça um comentário sobre alguma outra coisa, porque não tá na nossa esfera, não tá no nosso tempo. Ô, João, ficar comentando agora aqui que o Trump quer dizer quem é judeu e quem não é. Quem é Trump para definir quem vai dizer quem é judeu e quem não é? Ué. É isso. Vamos então à nossa próxima notícia do bloco para a gente falar também sobre o Netanyahu, já que ele tá meio chateado, né? O Netanyahu anda meio triste com a comunidade internacional que tá descendo o cacete nele e ele acabou subindo o tom, falando: ó, galera, não é bem assim, nós somos independentes, a gente faz o que quer, a gente luta contra o terrorismo, a nossa luta é a luta de vocês também, porque como Israel diz desde o primeiro dia de guerra, né? Israel é a última barreira antes da chegada do terrorismo na Europa. E aí, cara, como é que o Netanyahu subiu o tom aí contra o mundo inteiro? Ele também perguntou se as pessoas já esqueceram o 7 de outubro, né? Enfim, como se o 7 de outubro desse para Israel respaldo para fazer o que quisesse, né? Basicamente é o que ele quer, mas não é o que ele está conseguindo. Enfim, deram para ele respaldo por muito tempo, mas parou. Mas ele fez críticas muito intensas contra a comunidade internacional, e ele deu sinais que a crítica era ao governo Biden também, né? Enfim, ele subiu o tom. O governo Biden, especificamente, ele não pode criticar de maneira aberta, né? Porque ele depende do governo Biden, por exemplo, para compra de armas, ou, por exemplo, para os votos no Conselho de Segurança da ONU. Mas enfim, ele começou a atuar na arena internacional. Você citou a entrevista que ele deu para a televisão norte-americana. Aliás, ele só dá entrevista agora, ele parou de dar entrevistas em hebraico e praticamente está dando entrevista em inglês, né? E ele foi questionado sobre eleições, quando é que vai ter eleições, etc., que a maioria da população quer eleições. E ele chegou uma hora cansado e falou: a gente está no meio de uma guerra e só favorece o inimigo. É ridículo que a gente fale sobre eleições agora. Ele fica nervoso, né? Porque em Israel, enfim, quando ele dá entrevista, cada entrevistador pode perguntar uma vez só, né? Então ele pode cortar, falar: já respondi e passa para a próxima. Mas quando ele vai com a mesma entrevistadora que fica insistindo nessa pergunta, é complicado. E a verdade é que, enfim, a mídia norte-americana é informada sobre as pesquisas de opinião pública em Israel, e ela diz: a maioria da população quer que tenha eleições, hein? E a maioria da população quer que troque o governo. E ele ficou numa posição muito complicada. E aí, enfim, ele começa com isso e vai pro whataboutismo dele, que é clássico, né? Mas e o Hamas, e o não sei o que lá, e a comunidade internacional que tá querendo dar a vitória pros terroristas, e a eleição em Israel só vai favorecer o Hamas, tudo que eles querem é isso, e etc, etc, e blá, blá, blá. E curioso que ele falou mesmo do Estado palestino, né? Que tudo é dar uma vitória pros palestinos depois do que eles fizeram, pros terroristas, né? Dar uma vitória pros terroristas depois do que eles fizeram no 7 de outubro. A Tzipi Livni foi perguntada sobre isso numa entrevista que ela deu para um podcast do site Ynet, e ela disse: olha, ao que eu sei, o Hamas não está interessado na criação de um Estado palestino nas fronteiras de 67. Então, um acordo com a autoridade palestina por um Estado palestino não é nenhuma vitória para o Hamas, não. Enfim, então basicamente ele está usando essas ferramentas, mas que aparentemente não funcionam tão bem assim. Se já não funcionam em Israel, estão funcionando cada vez menos também no exterior. O Netanyahu fica nervoso, não gosta de dar entrevista, não gosta de ser pressionado, né? Que ele sabe que, meu irmão, tá fazendo besteira. Gosta de dar entrevista aqui dentro, vai dar lá fora, fica quieto. É isso. Vamos então à nossa próxima notícia do bloco para tratarmos do vizinho ao norte dos Estados Unidos, não o nosso vizinho ao norte, mas é o norte dos Estados Unidos, o Canadá. Informou essa semana
China, que não vai mais vender armas para Israel. O embargo de um país pequeno, João, mas que pode talvez gerar um efeito dominó. E aí a coisa pode ficar feia. Pequeno no sentido de quanta arma eles vendem para Israel, né? Porque o É isso. Canadá É isso. territorialmente é um país muito Grandioso. grande, populacionalmente é médio e economicamente é um país forte, né? Mas enfim, o Canadá é um aliado dos Estados Unidos. Tem um governo conservador. Ah, mas os comunistas no Canadá não é comunista. O Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá, ele é do Partido Conservador. Então é a direita democrática, né, que está se opondo a Israel. Está dizendo, olha, eu não vou mais vender arma para Israel porque eu não tô de acordo com o que Israel está fazendo com as armas que eu estou vendendo para Israel. E isso é mais simbólico do que qualquer outra coisa, mas representa alguma coisa, né? O Canadá não é, enfim, não é um país qualquer, né? Não é o mais importante, não é os Estados Unidos, não é a União Europeia, mas também não é, com todo respeito, a Argentina, né? Porque a Argentina, na verdade, declarou apoio, né? Não é a Colômbia, que, por exemplo, que mandou o embaixador voltar, ou a Bolívia, que rompeu relações com Israel, ou ao contrário, já não me lembro mais qual foi. Que o Israel pode se dar o luxo de dizer, não me importa, né? E também não é a África do Sul, Colômbia, pois é, também não é a África do Sul, que para Israel é um pouco mais importante do que esses países da América Latina, mas ainda assim Israel pode viver distanciado da África do Sul. Não, já é um salto, né? E a União Europeia tem cada vez emitido mais declarações assim contra Israel. Colonos vêm sendo cada vez mais sancionados pelos Estados Unidos, pela União Europeia, e agora veio essa do Canadá. E a pergunta agora é qual vai ser o próximo país que vai tomar a mesma atitude? Porque haverá um próximo país que vai tomar essa atitude caso essa guerra continue. Bom, João, é isso. De acordo com a nossa pauta, a gente fica por aqui, cara. Algo mais a declarar? Sim, duas coisinhas. A primeira, algumas pessoas vieram me procurar perguntando se a gente ia falar sobre a visita dos governadores de São Paulo e de Goiás a Israel, né? E a resposta, como vocês já devem ter percebido, é não, ok? E por que a gente não vai falar sobre isso? Porque essa foi uma questão totalmente irrelevante para a agenda pública israelense. Inclusive, depois de ser questionado pela terceira vez, eu fui até o Google e escrevi palavras-chave como governador de São Paulo, governador de Goiás, enfim, visita a Israel, esse tipo de coisa, em hebraico, obviamente, para ver o que saiu disso em hebraico, para ver quanto a imprensa, quanto a mídia israelense se preocupou com isso. E tudo que eu achei no dia que eles chegaram, não voltei a fazer a procura, foi a recepção que eles tiveram do presidente Herzog, que escreveu uma postagem no Twitter em hebraico e outra em português, dizendo exatamente a mesma coisa, e a notícia do Haaretz, que era, na verdade, uma tradução da notícia do New York Times, comentando que o Bolsonaro foi incriminado pela Polícia Federal por falsificação do cartão de vacinação. Ou seja, isso não foi notícia em Israel. Então, não me perguntem quem bancou a viagem deles, quem convidou, se foi uma ONG, se foi o governo, porque vocês podem achar essas informações em português. Porque em hebraico não tem nada sobre isso. Como isso é uma questão importante para Israel, principalmente nesse momento, a gente não inclui ela no podcast. Então, já gastei até muito tempo falando sobre isso, porque realmente não mudou absolutamente nada na vida de ninguém aqui, essa visita, nem do ponto de vista simbólico. E a segunda coisa que eu queria comentar, hoje à noite, quando a gente está gravando, né? A gente vai gravar, na verdade, está gravando de manhã, de tarde agora já, mas de noite vai ser a partida Israel e Islândia, o primeiro jogo das eliminatórias para a classificação da Eurocopa, um torneio do qual Israel participou só uma vez, e passando pela Islândia, Israel teria mais uma eliminatória, na qual pegaria o vencedor de Ucrânia e Bósnia, né? Que é muito curioso, né? No caso, a Islândia é um país, enfim, cuja relação com Israel ela é muito próxima do zero, mas o técnico da Islândia fez umas declarações dizendo que Israel não deveria estar jogando as eliminatórias para a Eurocopa. O jogo vai ser disputado na Hungria, não vai ser disputado em Israel. Mas o próximo jogo é que seria mais interessante, porque Israel e a Ucrânia são dois países que estão em estado de guerra atualmente, e é curioso saber onde seriam as partidas, onde seriam disputadas as partidas. Enfim, e caso Israel enfrente a Bósnia, se eu não me engano, a Bósnia é o único país que está disputando essa fase, ou entre os classificados da Europa, que tem maioria muçulmana. Enfim, que pode trazer manifestações contra o que acontece agora em Gaza e etc. por parte da população da Bósnia, ainda que Israel e Bósnia tenham relação. Enfim, era só isso que eu queria comentar. É isso. Ficamos por aqui então, João. Gravamos nosso episódio na semana que vem. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau.